Olá, eu sou o Gustavo Campelo. Opa, eu sou o Dan e nós somos Animais. Pessoal, estamos com um episódio de hoje muito diferente, muito bacana e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Trabalhando ou não na área pet, vai ser um episódio muito rico. Estamos com o professor André Paulo Corrêa de Carvalho, que ele é biólogo, com mestrado em zoologia e doutorado em etologia. Além disso, é psicanalista, só para completar um pouquinho toda essa formação, e ele possui experiência de 30 anos como docente no ensino superior, pós-graduação e pesquisa científica. E, óbvio, também tem uma veia empreendedora aí, que é diretor do SEC, que é o Centro de Estudos de Comportamento. Do comportamento. Então, professor, muito obrigado pela presença. Que bom ter você aqui com a gente. Espero que você desfrute aí desses momentos e consiga passar boas informações para o nosso público. Gustavo, obrigado. Eu queria agradecer muito o seu convite, do Dan. Eu espero que nosso papo seja interessante para as pessoas, seja legal. Não, olha, pelo que a gente já conversou aqui antes de começar, já foi top. Com certeza é muito legal. né? Agora tá valendo. Bom, vamos lá. Você tem toda essa formação, começou em biologia, sim, aí foi fazer zoologia e depois a etologia, né? Como é que você foi parar na etologia? Porque você já pensava nisso desde a graduação ou desde moleque? Como que você foi parar nisso? O que me levou, eu já pensava assim, o que me levou, que você faz umas perguntas que você faz uma viagem no tempo às vezes para responder, né? Então, me levou, o estudo do comportamento foi uma das coisas que mais me interessava mesmo. Mas era... Do humano, na verdade. Não, era mais animais marinhos de grande porte. Que legal. Então eu sempre gostava muito de observar. Em algumas feiras que vinham para São Paulo, tinha uma feira, mas faz coisa de 40 anos atrás, 45 anos atrás. Eu não era nascido, não sei. Uma delas chamada Arca de Noé. Uau. E os caras que organizaram essa feira no AMB, acho que foi a maior feira de animais que eu vi na minha vida. E tinha tanques de tubarões lá, tanques circulares, que você podia ver, tinha escotilhas em volta do tanque, você podia ver tubarões de frente, ou você podia subir uma escada e vê-los de cima. Uhum. E eu olhando os conhecimentos que eu tenho hoje sobre tubarões, que o meu mestrado foi sobre tubarões, por exemplo, uhum, biologia geral, um pouco sobre comportamento de tubarões. Eu já estudei mais ou menos 40 espécies, me dedicando como pesquisador. Uhum. E, cara, eu olhei para aquilo e eu fiquei fascinado. Eu tinha 6 anos, 7 anos, minha família continuou a ver a feira, eu não vi a feira, eu fiquei olhando lá esses tubarões. Paralisou lá. Eu paralisei, fiquei hipnotizado, o movimento, é uma coisa muito... te captura o olhar. Né? Então eu acho que inclusive eram tubarões tigre, Galeocera do Cuvier, 2 tubarões e um carcarino, talvez um tubarão Bahia. E eram tubarões então grandes, 2 metros, 2,5 metros, então eu fiquei fascinado. Isso aconteceu quando eu era criança, eu sempre gostei de animais, sempre gostei de cão. Eu achava que gostava mais de gato, mas acabei tendo mais cães. Tive alguns gatos, obviamente, até em instituto de pesquisa. Dentro do instituto de pesca, por exemplo, tinha gatos que eram alimentados com material de pesquisa, inclusive tubarões, etc., na época, né? E gostei sempre muito de cão e de gato, mas eu sempre gostei muito de animais silvestres e também gostava de observar as pessoas. Então acabou me levando para a biologia, o estudo da biologia, trabalhar com o mundo vivo. Aquilo sempre me fascinou. Em especial os animais marinhos, em especial os animais de grande porte e em especial os animais marinhos de grande porte que eram perigosos ao homem. Então, desde o começo isso me fascinou. Então eu fui para a zoologia depois de formado, já trabalhando como professor de ensino médio, depois universitário. Eu fiz uma especialização na área ecológica, na ecologia marinha antes, um curso que não existe mais. E aí, então, eu fui para ser pesquisador na área zoológica e na área comportamental. E entre o mestrado e o doutorado, eu acabei esgotando um pouco as coisas sobre comportamento animal e o comportamento humano do ponto de vista bibliográfico. Isso me levou... Teve também uma coisa difícil, que era, eu tive uma perda, né? Tive algumas perdas na minha vida, né? De pessoas que se vão. Então, esse sofrimento que eu tive me levou a tentar me estudar mais, tentar estudar outras pessoas e acabou me levando para a psicanálise. Então, a psicanálise, para mim, é estudo de comportamento animal.
Então, nós somos animais. Então, eu não faço separação, eu não faço essa distinção, esse dualismo entre animais e humanos. Então, as características que nós vemos nos humanos, nós vemos nas outras. O que eu falo? Outras espécies. Ao invés de falar animais e humanos, eu falo humanos e outras espécies. Porque, vocês percebem, é ilógico falar humanos e animais, porque nós somos animais. Então, é ilógico falar o termo humano e animal. Então, eu falo e convido as outras pessoas a usar o termo outras espécies. Perfeito, eu concordo com você. Agora, para quem está em casa, é um público mais leigo, que está querendo entender que de repente tem um cachorro, um gato, o que você acredita, do seu ponto de vista, com toda essa formação, que são as diferenças reais entre... Porque tem diferenças. Não dá para falar que os humanos são exatamente iguais às outras espécies. Não então, quais são... O que diferencia, então? Você foi direto ao... Vamos aqui. Tem várias perguntas. Tem várias. Eu já pensei em um monte de coisa. Você quer demorar um pouco mais para você chegar a um dos pontos mais nevrálgicos. Tem semelhanças, tem diferenças. Claro. Eu acho que, se for falar, Gustavo, a principal diferença é a linguagem. Então, nós humanos temos linguagem e aparentemente nós temos uma tendência a aprender linguagem, a linguagem se instalar no nosso aparelho psíquico, talvez um pouco rápido demais, né? Alguns pesquisadores falam desse modo um pouco irônico, né? Nós aprendemos rápido demais a linguagem. Então, são 3 características que é preciso ter para uma comunicação ser linguagem. As outras espécies têm 2 dessas 3 características. Então, é possível que nos próximos anos os experimentos mostrem que primatas de outras espécies apresentem essa terceira característica, que é a semântica. Então, nós temos semântica, do ponto de vista assim, mais rápido para dizer, geralzão, são os vários sentidos que um determinado termo tem. E que você, nem o Dan, nem eu, não nos atrapalharíamos com isso. Mas se você usar um termo, por exemplo, o treinamento, um indivíduo de outra espécie não conseguiria reagir. Então, por exemplo, carteira. Carteira pode ser um tipo de cadeira, mas pode ser também uma carteira que você coloca no bolso. Então, ninguém iria sentar em cima de uma carteira, mas pode sentar numa carteira. Você não precisaria separar. Sim. No treinamento com outras espécies, você precisaria dar 2 termos. Para uma cadeira, uma carteira, e para uma carteira onde se coloca dinheiro, documentos, por exemplo. Então, a semântica, nós imediatamente entendemos os vários significados de um termo, e você pode ter sentidos dentro de um determinado sentido que tem determinado sentido que tem um determinado... Por exemplo, símbolos. Ok. Isso as outras espécies não têm. Tá. Então, depois você vai me contar das 3 características. Você falou de uma, né, que é a semântica, mas achei muito, muito interessante, porque, me corrija se eu estiver errado, mas eu tenho a impressão de que mesmo nós, espécie humana, apesar de termos essa questão da semântica, a gente mal utiliza ou às vezes não utiliza, porque a linguagem é tão complexa e tão mal falada, porque assim, existe o que você quer dizer, existe um processamento e existe o que o outro entendeu. Exato. Correto? Certo. Ou o que você tentou dizer também, que não ficou igual ao que você pensou. Então, mas é isso. Mas aí entra talvez a questão da semântica. Temos a semântica? Temos, legal. Talvez seja um diferencial? Talvez sim, talvez descubra que os primatas também tenham, não sei. Mas, se temos e é um diferencial, não é tão bem utilizada, porque a comunicação hoje é muito falha. Você coloca coisas escritas num post, e você sabe disso, que você também faz postagens na internet, e o cara que lê ali não entendeu nada e ele te pergunta as mesmas coisas que estão ali, ou entendeu completamente o oposto. Não tem nada a ver com aquilo que você quis dizer, é o que o cara entendeu. A galera não tá lendo mesmo. Outro dia vi um anúncio de carro, o cara botou lá, carro tal, modelo 1818, falou que viu amanhã. A pergunta lá embaixo, que era o carro? Aí o cara respondia assim, tá escrito lá em cima. Falei, esse cara não vai vender o carro, mas ele tá educando o nego mas faz sentido essa reflexão? Faz sentido, ou não? mas isso está levando para uma outra coisa, para um outro assunto que eu tenho gostado muito desse assunto que vocês estão tocando, que tenho até me candidatado e tentado fazer pesquisa, tenho tentado pesquisar e escrever, estou produzindo um texto sobre isso. A ideia seja um curso que depois vire um livro, que é sobre o infantilismo. Então, aqui o meu
é um pitaco, digamos. Eu tenho evidências na qual eu me baseio, mas é um movimento muito contundente que eu acho que está acontecendo, especialmente no Ocidente, mas no Oriente também, que é um achatamento cultural severo e que leva a uma infantilização do aparelho psíquico das pessoas em geral. Então, nós somos uma espécie que tem um infantilismo biológico, que nós chamamos isso de neotenia. Então, a neotenia é anatômico-fisiológico. Eu tenho pensado, posso estar errado, posso estar completamente errado. Psicológica. Exatamente. Psíquica. Então, é que isso está levando a um despreparo para a vida. Então, as pessoas não leem aquilo que elas leem. Quando elas leem, elas não compreendem. Quando elas se formam para fazer algo, elas não sabem fazer aquilo que elas se formam para fazer. Então, quem consegue fazer muito bem hoje, sai na frente, tem um diferencial e se dá muito bem. Então, as pessoas estão despreparadas emocionalmente, intelectualmente, cognitivamente. As pessoas estão sendo criadas de uma maneira estranha hoje em dia, né? Sim. Que você não... Sei lá, a pessoa não... Que nem na escola, o moleque não pode ficar em quinto lugar e outro ficar em primeiro, porque coitado dele, todo mundo tem que ganhar medalha igual, né? Vocês sabem que nós estamos falando de pets também, né? A gente Não, pode falar sobre pets. Vou falar das né? pessoas, mas é a mesma coisa nos pets. Sim. Né? Você não pode botar um limite, não pode, sei lá, tem que mimar as pessoas e mimar, infantilizar tudo, né? E Sim. como é que eles vão, o moleque depois vai enfrentar o patrão dele, né? O chefe, como é que vai enfrentar o mercado, né? Não, né? Né? Receber ou não. As frustrações, grandes frustrações, né? Como é que vai ser? E os bichos também, né? Tá tudo Sim. meio junto. Eu estou falando dos pets porque, desculpe, mas me entendam, né? O que eu posso fazer é falar de evidências, de fatos. De algumas coisas, quando nós estamos falando de coisas que não são fatos, evidências, eu estou pensando que seja assim, talvez não seja. Isso aqui não é uma evidência muito clara, mas o que nós pensamos hoje é que os pets vão nessa direção, nesse sentido e nessa direção. Então, o pet hoje depende da variedade ou da subespécie que você for pensar, o tipo de cão que você quer ter na sua casa, o que você quer trabalhar, o que você quer treinar. Mas, em geral, os cães e os gatos estão sendo selecionados para serem, já tem um processo de neotenia, para serem mais infantilizados ainda. Então, normalmente o que as pessoas têm, isso não é uma crítica, isso é uma coisa legal, Mas isso é uma coisa bacana. Você acha que isso é genético? Eu acho que tem a ver com a neotenia comportamental, porque as pessoas estão cada vez mais querendo pets, porque as pessoas querem brincar mais. As pessoas querem se divertir mais com os pets. Ao invés de filhos, por exemplo, que é uma possibilidade, essa teoria que está se debatendo um pouco, que é para algumas pessoas os pets entram em substituição a filhos, o que não significa que uma pessoa não possa ter filhos e pets, mas para algumas pessoas que eu tenho analisado e tenho observado, sem dúvida parece ser assim, que é um filho que se brinca a vida toda. Uma alternativa a uma coisa que dá traz muito mais responsabilidade junto. Uma vida toda que é rápida, a vida dos bichos é mais rápida, né? É mais rápida, que essa, inclusive, pode ser uma característica que separa filhos e pets, né? Os pets duram menos. Não, E é menos responsa, né? Você pode doar. Você pode doar. É. Com os humanos também pode acontecer isso, eles podem ser abandonados eventualmente. Mas é mais difícil, é né? mais Não difícil. Sim. Bom, mas a gente está falando das 3 características então. Então você falou da semântica e tem mais 2. Uma outra característica é a ordem dos termos. Então, por exemplo, Gustavo, água, André. Ou então eu posso te falar André, água, Gustavo. Uhum. Então, por exemplo, tem primatas como a Coco, aquela gorila que faleceu há pouco tempo, alguns anos atrás, que ela construía frases assim. Então, é a ordem do termo. Certo. Então, por exemplo, dizer Gustavo, água, André, pode ser Gustavo, por favor, me dê água. Uhum. E ao contrário, André, água, Gustavo, André, dê água para o Gustavo. Certo. Então, essa característica não só tem na construção de linguagem de surdo-mudo. Uhum. Então, outras primatas, né? Nós somos primatas também. Sim. Né? Então, isso já não é uma coisa discutível. Né? Então, essa característica existe. Uhum. Na verdade, como até é que essa semântica. gorila, chimpanzé ou gorila? Era um gorila. Como é que ela se comunicava? Ela se comunicava com linguagem de sinais americana, que uma psicóloga chamada Francine Patterson se incumbiu de treiná-la muito bem. Muito louco. Bom, e o terceiro?
Bom, a terceira característica é a organização em símbolos, né? Em você poder, seria a comunicação no sentido mais comum, né? De ter um emissor, de ter um receptor, de ter uma mensagem e ter um código de sinais ou símbolos que os dois, emissor e receptor, entendam para que a mensagem seja compreendida. Então precisa existir uma base em comum. Por exemplo, nós que trabalhamos, estudamos comportamento, a gente não tem a menor dúvida que nós nos comunicamos com as outras espécies o tempo todo, todo o tempo. Sim. Então as vocalizações, eu não falo canto, não é? Porque canto tem um sentido humano que, por exemplo, leva alegria, festejar, e não necessariamente é um canto que você está ouvindo. Então uma ave às vezes está fugindo de um predador e não tem esse sentido, é uma vocalização. Então você tem essas vocalizações que são compreendidas por humanos e por outras espécies rapidamente, o tempo todo. Quem tem cão, quem tem gato em casa, se alguém já teve um pet na Sabe o vida, tipo de já barulho sabe que ele faz, que né? tipo de comunicação, porque eles demonstram essas comunicações mais básicas, né? Ou comunicação, né? Então, é um desafio, mas a semântica... Eu tenho um chute, né? Penso que a semântica, na verdade, já foi superada, mas talvez seja algo que eu queira acreditar. Os experimentos ainda talvez não permitam dizer isso, né? Mas nós já falamos sobre, por exemplo, um cão, ele não vai passar, por exemplo, no teste do espelho, o autorreconhecimento de imagem, que é uma coisa interessante para medir a cognição geral de alguém. Mas um cão passa no teste de reconhecimento usando odores. Então você substitui o estímulo. Então talvez nós não tenhamos reconhecido semântica ainda, por causa que os experimentos ainda não conseguiram capturar, ou eles não tenham sido inteligentes ou suficientemente complexos para dar conta de perceber semântica em outras espécies. Então muita coisa que a gente aprendeu sobre os cães ainda, falta a gente aprender muita coisa, né? E muita coisa que a gente aprendeu pode estar errada. Tem muita coisa que nós aprendemos que está errada, falta muita coisa para nós aprendermos. É esse que é o desafio, isso que me faz levantar todo dia de manhã. É a sensação de que você estuda e você morre burro. Burro no sentido, não é ofender ninguém, eu tô falando de mim. Nada. Né? Você começa a perceber os buracos. Né? Os buracos. E as pessoas com que eu falo, que eu admiro do ponto de vista intelectual, ou do trabalho que realizam, elas têm a mesma sensação. De que você estuda, você prepara, mas eu ainda não compreendo, eu não entendo ainda, não consigo fazer. Então isso é uma das coisas que, por exemplo, me puxa para me desenvolver mais, para ajudar outras pessoas a se desenvolverem mais. Você falou, essa questão da cognição e da inteligência, do seu ponto de vista, a diferença de nós humanos para uma outra espécie como o cachorro, por exemplo. Você acha que é uma questão quantitativa, qualitativa, ambas? Que você... Ou você acha que não podemos falar que os cães são inteligentes? Qual é a sua opinião sobre isso? Não, nós podemos, eu vou discutir um pouco com alguém se disser que não são inteligentes, são inteligentíssimos. É que nós não falamos mais no singular, né? Nós falamos no plural, inteligências, né? Múltiplas. Então depende muito de que tipo de inteligência se está falando. Então, por exemplo, se tem um tipo de inteligência que ela é quase ou completamente filosófica. Então, para esse tipo de inteligência, talvez seja too much. Pedir que outra espécie que tem dificuldades nas questões que nós acabamos de falar de linguagem, que possam demonstrar uma inteligência que nos faça, sabe, ficar surpreso, talvez no futuro. Mas as outras inteligências, elas se estendem a todas as outras espécies. Então, a inteligência não é algo humano, né? A inteligência é algo animal. E, na verdade, eu diria até que a inteligência é algo inerente ao ser vivo. Não necessariamente animais, porque tem outros grupos de seres vivos que não são animais. Mas eu entendo o que vocês estão falando. Vocês estão falando sobre inteligência no sentido cognitivo usual, comum. Então, os cães são inteligentes ou não? São inteligentes, e são muito inteligentes. Se não fossem inteligentes, eles não seriam capazes, nós não seríamos capazes de treiná-los. Não teria resultado esperado, não teria entrega. Então, só que aí se pensa que eles são, alguns não concordam na fala, mas agem como se fossem máquinas. Então, às vezes um cão não quer
esse tipo de treinamento, eu não quero participar daquela tarefa. Ele se recusa ou não coloca muito investimento naquela tarefa. Então, na pesquisa a gente percebe isso de uns tempos para cá, é uma coisa meio nova isso. A pesquisa está mudando completamente, e talvez tenha até virado de cabeça para baixo, porque nós estamos começando a perceber agora que os experimentos mais legais, mais bacanas, se dá com uma associação entre o pesquisador, entre a pesquisadora e o modelo biológico, que nós não estamos mais chamando de modelo biológico, nós estamos chamando, tem nomes agora, nós nos aproximamos dos animais que estão sob Tem uma interação. Então tem uma interação pessoal. Então nessa interação próxima, está mudando tudo no ponto de vista da pesquisa. Os experimentos mais legais isso são porque assim. as pessoas convivem com os animais, então para transformar a pesquisa mais próxima da Isso, realidade? Exato, exatamente. As pessoas acabam tendo que conviver mais com aquele que estão estudando, e nessa aproximação se tem um vínculo. Que aí não fica tão laboratorial, não né? fica tão frio, não fica tão calculista, Mas que é uma coisa objetiva. As pessoas que analisam dizendo que os cães não têm inteligência, elas defendem que é puro condicionamento, é pura análise do comportamento ali e é condicionamento. E que não tem uma inteligência, é só condicionamento mesmo. Ele entende que se fizer A, ganha B, ou acontece B, e se faz B, acontece C. Então, eu acho que quem diz isso nunca observou muito animais em ambiente natural, ou mesmo em cativeiro. Eu já observei profissionalmente em ambiente natural e em cativeiro, seja orientando alunos no TCC, de graduação, de mestrado, etc. Então, é surpreendente, é uma aventura quando você começa a observar isso, quando você começa a ver os dados, ou quando você começa a fazer. Então, a surpresa não está em o que eu acho, o que eu penso, é quando você faz. Então, quando você começa a observar, quando você começa a experimentar, quando você se aproxima, aí você se surpreende das capacidades, das habilidades, das competências. Então, a inteligência, ela não existe porque nós estamos treinando um animal. Ela não existe porque o ser humano está presente. E aí, eles magicamente passam a adotar algo por contágio emocional. Não, eles já têm isso e são usados essas habilidades, essas competências, essas inteligências para poder aprender, por exemplo, o que nós queremos treinar. Mas eles também precisam querer aprender. Então, às vezes, os animais. Sim, as outras espécies. As outras espécies. Agora, vamos lá. Esse querer aprender, eles também precisam querer aprender, é o que muitas pessoas, não sei se de má fé ou de forma ideológica, falam, não, olha, então um treinamento deste tipo, por exemplo, para canicross. A gente acabou de fazer na semana passada um episódio sobre canicross, que é uma corrida com cães, os donos vão, não sei se você está familiarizado ou não, é um dos esportes caninos, tá? Sim. E é um esporte muito bom, para os cães é super saudável, para os donos também, aumenta muito a interação. Tem uma série de cuidados. Tem uma série de cuidados, exato. Você precisa fazer ir no veterinário, fazer o check-up, você precisa dar uma alimentação especial, enfim. Mas, por outro lado, algumas pessoas, vamos dizer, abolicionistas, dizem que o cachorro não queria fazer isso, ou está sendo forçado a fazer isso. O que significa esse querer aprender? Uma motivação interna, uma disposição interna, mas é uma quantidade de variáveis incrível aí. Tem a variação individual, os indivíduos não são iguais, né? Então as motivações são um pouco diferentes entre eles. Então, quando você reduz a inteligência a algo que surge na interação, no treinamento, no humano e com outras espécies, é algo limitador. Então, quando você observa em cativeiro ou em ambiente natural, por exemplo, animais que são gregários, animais que são sociais, que vivem, por exemplo, num grupo, a inteligência está imediatamente ali quando você observa vários indivíduos se relacionando. Alguns são mais capazes para resolver certas coisas, outros são menos capazes. O que é inteligência do ponto de vista mais técnico? Às vezes nós falamos de coisas técnicas, mas o objetivo não é dificultar, é nos socorrer, nos ajudar para entender o mundo que nós gravitamos, que nós vivemos. Então, inteligência é uma forma de resolver problemas da vida. Mas a definição, eu sempre falei em outros episódios aqui, que é o seguinte, que nem cientistas estão conseguindo, é difícil a gente dizer o que é exatamente inteligência. Que para mim, pelo menos o modelo que eu mais gosto é a facilidade de resolver problemas, a capacidade de solucionar problemas. Sim. Você acha que esse é o principal, é o conceito mais aceito de inteligência? Eu acho que é o conceito de inteligência. Né? Porque, na verdade, ele é um pouco mais complexo no sentido de módulo encefálico.
Então, para ser uma inteligência múltipla, ela precisa, não é tão simples assim, não é uma descrição, né? Tem imagiamento que é feito, então você tem modelamento, você tem modelagem, então é um conjunto de componentes encefálicos e comportamentais. Então não é só inteligência, você também analisa o correlato anatômico-fisiológico. Então você tem um módulo encefálico atrelado a um conjunto de habilidades e competências dentro de uma inteligência. Então as inteligências, elas são múltiplas, elas podem se tocar, algumas têm afinidades, mas elas são distintas até do ponto de vista encefálico. Então não é tão simples assim propor uma nova inteligência. Então um animal pode ser mais inteligente para uma coisa, não, sim, que para outra. E talvez para aquela esporte, para aquela atividade ele não vá bem, mas consiga se sim, isso individual, não tem a ver com raça, com espécie, não tem a ver, o que vocês estão falando está nos trabalhos originais do Howard Gardner. O Howard Gardner é que propôs o conceito de inteligência múltipla, porque ele fala que tem que ter tudo isso. Não é simples propor uma inteligência. São 9 inteligências, né? 7 num primeiro artigo que ele publica, livro, e depois mais outras inteligências. São 9 inteligências, mas há notícias de que se tem a possibilidade de outras inteligências serem propostas, mas é difícil avançar, porque tem correlatos encefálicos e comportamentais para que a comunidade científica aceita que seja uma inteligência a mais, suplementar. Howard Gardner é o do inteligência emocional? Inteligências... múltiplas inteligências múltiplas. Inteligências múltiplas, isso. Ok. Tá vendo? Não estou tão mal assim, tem algumas coisas. A inteligência emocional é um aumento da complexidade do conceito do Gardner, de inteligência intrapsíquica. Ok. Só uma coisa que eu queria, desculpa te interromper, que você na verdade perguntou e eu não respondi, se as outras espécies têm, se elas são inteligentes ou não, né? Eu penso que salvo engano, porque você não consegue absorver todos os artigos, todos os livros, a quantidade de produção intelectiva, acadêmica ou experimental mesmo, você não consegue ler tudo, você não consegue estar por dentro de tudo, mas talvez tenha uma coisa aqui e ali que eu não saiba, mas até ontem você pensar em inteligências múltiplas e pensar as outras espécies, elas são inteligentes ou não são inteligentes, você esbarra no que nós conhecemos sobre as outras espécies do ponto de vista de inteligência. E é um desafio, eu acabei de falar para vocês que talvez o Gardner ou a equipe, ou talvez outro psicólogo, proponham uma nova inteligência humana. Então nós estamos avançando, o que é um tipo de inteligência, eles estão pensando em humanos, mas nós pensamos em animais, então em todas as outras espécies, pelo menos os vertebrados, os cordados. Então você imagina, nós podemos dizer isso em outras espécies. Então cão e gato são extremamente inteligentes, são extremamente complexos quanto ao comportamento. Mas não é só isso, né? Tem outras espécies que também, os primatas, próximos de nós, então é desafiador também. Tem muita pesquisa sendo feita com cão e está empurrando o que nós chamamos de inteligência, que seria só humana, nós estamos encontrando em outras espécies. Então, nós não sabemos ainda muita coisa. E tem umas coisas que as pessoas não falam, não gostam, tem pessoas que ficam brigando comigo, não sei porquê, porque a gente pode não concordar e ser amigos. Eu não preciso concordar com tudo, que é alguns experimentos e conhecimentos que nós temos muita certeza, quando você vai ler e observar, então, alguns têm críticas. Às vezes, por exemplo, o pacote estatístico que foi usado foi inadequado ou foi errado, então a base é isso que a gente fica discutindo, que a gente percebe também que tem algumas pesquisas que estão bem feitas, meio enviesadas para chegar no resultado que a pessoa queria. E será que não tem a ver com aquilo que a gente está falando? Sim, de um que eu acho que tudo, cultural, sim, de tudo, que uma maneira, sei lá, que está também ligada de manipular as massas, eu não sei, é tanta coisa que a gente começa a pensar que a gente fica meio louco, né? Assim eu vejo assim, gente capacitadíssima falando de pesquisa científica, eu falo, mas não é possível que na vida real é diferente. Será que eles não estão querendo que a gente acredite nisso? Mas não é bem assim. Porque assim, por exemplo, eu tenho muito mais vivência com os bichos do que estudo acadêmico. Eu falo,
Se na natureza acontece isso o tempo inteiro, como é que eles estão escrevendo coisas contra a natureza? Será que eu tô louco? Porque assim, a gente discute muito aqui sobre botar limite, né? Botar correções. O cachorro morre lá e morde um cavalo, o cavalo dá um coice. Isso sempre foi assim. O cachorro aprendeu que não pode mais morder o cavalo, certo? Aí você vai no adestramento positivo radical, você não pode falar nem não pro cachorro. Aí não é possível, isso está contra a natureza. A própria mãe dos cachorros tá corrigindo eles. Os animais se corrigem, né? E isso ajuda eles a aprenderem, né? Aí entra na discussão do estresse agudo, e aí eles aprendem através disso. E tem muita gente que critica isso, que não é assim que você tem que criar bicho nem gente. É por isso que eu falo, e outros falam também, e outras pessoas falam, homens e mulheres assim, admiráveis mesmo, que falam que as pessoas não têm ideia do que estão falando. Então, não é possível você ter um processo educacional sem algum tipo de sofrimento. Então, me parece que o movimento que tem um sinal de mais, às vezes... Não é o animais, hein? Não é o animais. Então, o positivismo... Não, mas a gente é isso. Positivista, mas a gente Sim. não é radicalmente positivista. Certo, mas você não criou, eu não criei meu filho batendo nele, né? Certo, mas o que eu ando observando, posso estar completamente enganado, mas eu tenho falado com muitas pessoas durante os últimos anos, umas centenas de pessoas que se dedicam a estudar, gostam, adestradores, técnicos acadêmicos, que eu sinto e penso que está acontecendo uma coisa diferente. O positivo foi entendido e está sendo sentido e percebido pelas pessoas como algo, como se fosse uma menininha com o cabelinho todo arrumadinho, com uma coisinha rosinha na cabeça, entendeu? Uma coisa assim meiga, fofa. Moranguinho. Um moranguinho. Né? E o aprendizado não é um moranguinho. Às vezes você precisa corrigir rota. Né? Eu sou professor há 30 anos. O processo educacional não é agradável às vezes. Então, às vezes é difícil. Então, às vezes você tem que dar uma canetada com tinta vermelha. Sim, você então, vai prestar o vestibular, você se estressa. Escreva para aprender. Corrija. Né? E você se estressou e aprendeu e conseguiu bem na prova. Eu acho, posso estar enganado, mas eu acho que as pessoas não leram os trabalhos de behaviorismo e de análise do comportamento que hoje está na base do que as pessoas estão chamando de positivo. Então, positivo não é não produzir sofrimento. Lógico que nós não queremos que os animais sofram. Não há nenhuma razão para produzir sofrimento em outras espécies. Também não há razão para produzir sofrimento na nossa espécie. Não é essa a discussão. Mas faz parte da vida. Mas faz parte da vida. É por isso que as pessoas estão despreparadas. Porque elas não aceitam mais nenhum tipo de sofrimento. Mas não é um sofrimento que nós queremos impingir em alguém. Nós não queremos torturar os animais, mas às vezes você precisa treinar os animais. Você precisa treinar o seu filho. As espécies todas vão ficar despreparadas para a vida. O que eu acho que é treinar? O que eu acho que é adestrar? Eu acho que é um professor trabalhando com alunos. É um processo educacional. E reprovar o aluno, ou dar um 0, ou dar um meio certo ou errado, faz parte do processo. O positivo não é ser agradável ou não ter sofrimento nenhum. O positivo para o behaviorismo é ter uma resposta que você tem uma resposta mais frequente. Você aumenta a quantidade de repetições para uma determinada direção, um determinado sentido. Isso é positivo. Então você aumenta a frequência de respostas e você diminui, você diz negativo. Então isso virou um negócio assim que você não pode suportar sofrimento nem negativas nem nada. E isso invade também, eu acho que a gente tem que construir as escolas de novo. Eu acho que tem que fazer algo diferente, porque você não pode errar. Então o professor não pode chamar a atenção, não é chamar a atenção tratar mal alguém, não é isso. Não há razão para tratar mal alguém. É tratar uma boa, mas é falar, escuta, o seu texto não está bom. Você vai ter que fazer de novo. Mas o que a cara e o que o cara faz? Isso é trabalho de professor, sempre foi e sempre será, mas está num nível muito mais intenso, penso. Eu até vejo comparativamente com a minha própria vida. Então o que acontece? É a pessoa mesmo errada, sem base nenhuma, ela quer algo certo. Ela quer algo positivo. Então, mas a sua resposta está completamente errada. Você vai equivaler todos, né? Os que estão estudando, trabalhando para melhorar, né? Se empenhando, tentando acertar, e o que não faz nada e todo mundo vai ter a mesma média.
Se você tratado igual, Sim, e no final das contas, o nosso primeiro episódio aqui foi com o Alexandre Rossi, foi um episódio muito especial, não sei se você teve a oportunidade de assistir. E ele falou uma coisa que é incrível mesmo, ele falou, eu nunca vi pessoas tão negativas quanto os positivistas. E no final das contas, é o que a gente vê na prática. Eu tenho grupos aqui de treinadores O positivos que eu Franz participo. Deval fala uma coisa parecida. Pô, e você vê isso. O cara fala, não, eu sou positivo, sou positivo. Você pensa diferente, cara. Não, você é não sei Vai o quê. tomar naquele lugar. Vocês Mas são... é a não sei o quê. polarização, né? É a O polarização. que o Franz Deval... Ele fala uma coisa semelhante, que os congressos de agressividade, sobre agressividade, são pessoas que se tratam muito bem umas às outras. E as que trabalham com as emoções positivas são pessoas muito agressivas. Interessante. E aí me lembrou de uma coisa que eu ia falar, o Dan acabou mudando um pouquinho, que é o seguinte, me fala se eu estou errado, tá? Que você foi conversando ali sobre a questão do achatamento cultural, eu fiz uma miscelânea a na minha gente tá cabeça falando sobre e você tudo. vai me falar se tem sentido ou se eu tô louco. Eu li um livro chamado Os Anjos Bons da Humanidade. Não sei se você já teve a oportunidade de ler. E ele foi contando a história da humanidade e contando como foi diminuindo as mortes agressivas. Já tendo muita guerra, muito assassinato. Morte violenta. Morte violenta. Isso, morte por agressividade, é violenta. diminuindo. Sim, foi diminuindo. Historicamente, os dados dizem que estamos diminuindo Por incrível que pareça. ao longo da humanidade. Por outro lado, li um outro livro chamado Agressão, a história da... Puta vida, do Skinner, Caramba, Agressão, como é? A origem de todo mal, certo? Não sei se... Agressão, a origem de todo mal. Que conta justamente por que a agressividade é importante, o papel da agressividade nos animais, que a gente vai falar sobre isso, e nos animais incluímos nós, né? E agora você está me dizendo dessa questão do achatamento cultural, que acho que é meio nítido, tem até estudos, né, já publicados que parece que vai ser a nossa primeira geração Com que os QI nossos mais filhos vão baixo. ter QI mais baixo do que os pais. Primeira geração da história, desde que vai começou a medição. contrariar Darwin, né? Exato, exato. Então, assim, eu fiz tudo e aí juntando a sua fala, eu fui fazendo toda essa mistura com esses livros, e eu quero saber se faz sentido dizer que, desse ponto de vista, como a gente foi diminuindo a agressividade, diminuindo as mortes violentas, e agora já tendo um achatamento cultural, será que nós vamos voltar a ter um aumento de violência mundial? Olha, Gustavo, o que os dados estão dizendo é que as mortes violentas elas têm diminuído mesmo. Né? E eu acho que nós precisamos fazer uma separação do que é agressividade e o que é violência. A agressividade é uma característica inerente ao ser vivo. Certo. Então, os seres vivos mais simples, do ponto de vista estrutural, anatômico e comportamental, se você produz, por exemplo, um movimento, um apertando, ele tem uma resposta, tem uma consequência. Okay. Então, talvez contra-atacando ou se movimentando para longe. Sim. Então, isso é agressividade. Então, é uma categoria comportamental. Sim. Aí você tem o excesso de agressividade, um ato muito... que pode ser físico, inclusive. Não precisa ser físico. Eu posso ofender alguém e a pessoa talvez até preferisse levar um soco no estômago do que talvez ouvir uma certa ofensa. Então, a violência é o ato físico que tem um excesso de agressividade. Porque a agressividade ela está inerente a categorias comportamentais nossas que você não teria a atividade se não tivesse uma certa agressividade. Então, por exemplo, a sexualidade, sexo, a alimentação, a captura de alimento, ela tem que ter algum tipo de agressividade. Então, por isso que nós não usamos muito o termo agressividade, nós falamos agonismo. Então, a morte violenta, ela comparativamente na série histórica, ela tem diminuído. Então, nós estamos ficando menos agressivos, nós estamos morrendo menos de morte violenta. Então, nós estamos ficando talvez mais infantis, essa é a minha aposta. Eu acho que nós estamos ficando... Então, você acredita que essa infantilização vai, na verdade, corroborar com essa diminuição da violência e não ao contrário? Eu acho que nós estamos ficando mais infantis. Tá. Okay. Mas você acha não que necessariamente menos violentos ou menos agressivos. Nós estamos brincando mais. Tá ligado? Estamos brincando mais, mas estamos evoluindo nossas inteligências. E isso não é uma ofensa. Não, mas estamos evoluindo as nossas inteligências ou estamos atrofiando elas? Olha, Dan, o processo evolucionário é diferente do tema evolutivo. Evolutivo é melhorar. O processo evolucionário não é necessariamente melhorar. Então, às vezes, você tem um processo chamado de involução. Então, você perde estruturas no processo. Então, você tem um recuo, às vezes, e isso é evolução biológica. Então, por exemplo... O recuo faz parte da evolução. O recuo faz parte da evolução. Tá, mas nós estamos numa fase de recuo, você acha?
Eu acho que vocês fazem umas perguntas. É que a gente tá muito inquieto aqui. Mas é que para o pesquisador é uma responsabilidade muito grande, às vezes, para alguém que está produzindo texto, que está no processo de escrita, de pesquisa. De taxar uma coisa essa dele. seria a conclusão. E quando nós escrevemos uma conclusão muito taxativa, muito. Eu não estou querendo fugir das respostas, né? Claro, Eu adoro claro. isso aqui. Mas é que você faz uma afirmação muito contundente, você faz uma generalização Sim. que pode ser usada e às vezes não é o que você quer dizer. Bom. Então, nós estamos piorando do ponto de vista cognitivo. Eu acho que nós estamos dando menos entregas. Nós estamos ficando mais infantis, mais superficiais. Nós estamos ficando um pouco mais preguiçosos. Então, isso vai dar menos entregas? Isso vai ter um ônus? Vai ter contas para pagar? Vão chegar os boletos para pagar? Eu acho que sim. Então... E os animais, né? Os animais, outras espécies. A vida deles é tão mais simples. Mas eu acho que eles são mais Mas essa inteligentes simplicidade, que ela a gente. esconde uma complexidade estrutural incrível. Quando você chega mais perto, essa simplicidade é incrível. Não, é incrível, mas assim, é mais simples a vida, me parece. Uma vida mais simples, eles têm um entendimento do... Sei lá, o dia a dia deles é mais É simples. menos problematizado, É, talvez. a gente arruma um monte de dor de cabeça. A gente cria problemas. Até na vida deles a gente arruma problema. Tem alguns filósofos pop aí que falam uma coisa, vários deles, por isso que eu não estou citando o nome, vários deles têm falado sobre isso, que eu concordo com essa forma de enxergar. Eles falam mais ou menos o seguinte: a tecnologia, então o iPhone, realmente é um negócio surpreendente o que é possível fazer com esse aparelho, com esse equipamento. Mas a pessoa que está usando o equipamento, na série de produção de todos os iPhones, você tem um desenvolvimento incrível, mas não foi acompanhado por um desenvolvimento emocional, cognitivo do ser humano. Na maior parte das vezes. Não é uma ofensa, não é diminuir, não é agredir ninguém, não é isso. Isso não é um recado para alguém especial. É para mim também, é para nós todos, entende? Não é direcionado. Porque até isso que nós estamos falando, quando as pessoas ouvem, elas às vezes consideram que seja uma ofensa dirigida a ela. E é exatamente disso que nós estamos falando, é falar de assuntos difíceis, falar de assuntos complexos. Não é uma coisa necessariamente para essa pessoa uma diminuição. Nós estamos falando sobre possibilidades, né? Sobre como os seres humanos estão vivendo e se relacionando com outras espécies. E as doenças mentais, também é um outro assunto que nós não falamos ainda, mas é um grande território. As doenças mentais, talvez elas estejam sendo mais identificadas, diagnosticadas, observadas, percebidas, mas elas estão aumentando a olhos vistos. Né? Veja a depressão. Né? Então, foi o século da depressão, o século passado. Né? Então, a Organização Mundial da Saúde fala sobre isso. Né? Então, é um desafio. Isso é uma pandemia. Praticamente, quem vive em grandes cidades no mundo, especialmente no Ocidente, todo mundo conhece alguém ou toma fármaco para controlar um comportamento. Sim, com certeza. Então, hoje, quase tudo que nós fazemos é uma patologia mental. E o que eu estou dizendo é que não é que nós não sabemos mais, às vezes, resistir, controlar, perceber, Mas aí perseverar. entra um ponto importante que é o seguinte: me parece, pelo menos eu tenho essa impressão, de que a veterinária anda um pouco atrás sempre, me parece não, isso é certeza, né? Anda um pouco atrás sempre do que a medicina humana, certo? Então, chegam primeiros equipamentos na medicina humana, para depois chegar na veterinária, é a mesma coisa de conhecimentos e estudos. Cada vez está mais rápido isso aí, né? Sim, tá, mas ainda tá acontece. próximo, sim. Mas a psiquiatria Porque a vida humana ela é mais valiosa para o ser humano do que os outros a animais. psiquiatria humana chegou num ponto de evoluir, entrou num medicamento, todo mundo toma medicamento, conhece alguém que toma, e agora já está chegando novos profissionais pensando na psiquiatria do estilo de vida, que fala que é importante você ter um outro estilo de vida, você ter mais atividades mentais, mais exercício físico, voltar um pouquinho para a base do que é ser um ser humano equilibrado, né? Sem utilização de remédios, mas mexendo mais com modificação comportamental, mexendo mais com novos hábitos e construir novas perspectivas de vida, tá? E nos animais, como é um pouco atrasado, a gente está chegando agora nos animais um aumento galopante de medicamentos para questões... É isso que eu estava sugerindo. Exatamente. Na minha realidade, que eu atendo muitos clientes, muitos cães, eu acredito que é muito mais provável você resolver um problema, de fato, mudando hábitos e fazendo a família entender como funciona aquele cachorro, aquele gato, e construindo um novo estilo de vida,
e aí sim, então, melhorar aqueles comportamentos problemáticos do que você utilizar um medicamento. Os casos que eu vejo que utilizam medicamento tornam-se casos insolucionáveis, porque os donos de cães, a família, dos gatos, entendem que é aquilo que está resolvendo. Então eles ficam meio que viciados naquilo. Então, já que o medicamento resolve, eu não preciso fazer muita coisa, eu não preciso fazer muitas técnicas de modificação comportamental. E aí a gente está vendo animais que vivem a vida inteira dopados e necessitando daquele medicamento. O que faz sentido? Eu acho que eu penso como você, eu estou de acordo com você. E quando você pensa os psicofármacos, os psicoativos mais intensos, são muitos, mas alguns deles eles não foram pensados para se usar durante muito tempo. Então você usa durante um tempo para até se rebaixarem certos sintomas, por exemplo, você fazer uma terapia, uma psicoterapia, uma psicanálise, por exemplo. Então proporciona que você faça um olhar sobre as causas do seu sofrimento. Então o fármaco é extremamente valioso, é muito importante porque ele pode tirar o sintoma ou diminuir o sintoma e possibilita que a pessoa possa fazer uma mudança se ela desejar, que provavelmente está associado à produção desse sintoma, ou talvez até a resolução desse sintoma, ou apareça outro sintoma. Sim. Então, o que você tem, hoje que eu estava sugerindo, que talvez na relação com as outras espécies nós estamos ficando mais doentes ou nós estamos usando mais fármacos, mas com a relação com as outras espécies isso está acontecendo com elas também. Então você, por exemplo, deixa um pet em casa sem nenhum tipo de desafio, o animal tem que se haver com tédio o tempo todo. Então os meus colegas não gostam que eu diga que outras espécies deprimem. Então, para respeitá-los... Entristece? Eles ficam um pouco entristecidos, às vezes ficam um pouco ofendidos. Né? Então, talvez uma reserva de mercado, né, de alguns profissionais, não sei. Mas quando eu observo alguns exemplos de relação entre tutores e seus cães e gatos, assim, eu não consigo deixar de pensar em depressão, porque eu vejo no animal. Que observa o animal. Então, para evitar problema, eu tenho chamado de semelhante à depressão. Semelhante à depressão, o humano está deprimido mesmo. Sim. E alguns animais de todas as espécies... Qual seria o termo que você usaria para as outras espécies? Se me deixassem em paz, eu usaria depressão, porque eu penso que seja o mesmo território, mais complexo, mais refinado, mais avançado quanto ao quadro de sintomas da nossa espécie, mas ainda a depressão vendo em outras espécies. Eu também acho que seja depressão. A gente falou agora há pouco de comportamentos agonísticos, né? Comportamentos agressivos, né? dos animais. E aí isso me remeteu a alguns problemas que nós temos, temas polêmicos do adestramento. Né? Então, se existe dominância, se não existe dominância, se existe hierarquia, se não existe hierarquia. Você pode falar um pouquinho sobre isso? O conceito de hierarquia foi usado para se referir a uma espécie social. Então, não havia o objetivo daquele pesquisador lá atrás, acho que mais de 100 anos atrás, com certeza mais de 100 anos atrás, em se colocar que a hierarquia seja algo obrigatório em todas as espécies que se vive em grupo. Não era esse objetivo. Algumas espécies, em especial aves e mamíferos, mas talvez bastante comum em alguns grupos de répteis, de peixes também, anfíbios talvez nem tanto, mas mamífero e ave com certeza, proteger uma determinada área, porque essa área tem recursos, ela tem importância por diferentes modos. Então, proteger uma área é a territorialidade. E como se faz a gestão dessa área que é protegida é por meio da hierarquia. Então, algumas espécies fazem essa gestão sem hierarquia, outras têm uma hierarquia bastante intensa. Então, não é uma generalização, todas as espécies têm. Então, quando você olha, por exemplo, lobos, por exemplo, em ambiente cativeiro, às vezes você está vendo o que parece ser hierarquia e é, na verdade, um movimento de hierarquia, e às vezes, em ambiente natural, desculpa, é a filiação.
Não é necessariamente hierarquia como alfa, beta, gama, delta, etc. E em ambiente artificial, Cativeiro. não é a mesma coisa que ambiente natural, né? Então a maior parte dos indivíduos ali não está tanto tempo juntos, não são parentes próximos, então você tem mais mesmo um comportamento modificado. Tá. Mas em relação aos nossos cães atuais, a questão de dominância, por exemplo, como que você acredita que se insere? Aliás, antes de você responder, eu vou fazer uma correção. Eu falei agora há pouco que o livro, eu estou bugando aqui, muita coisa vem na cabeça. Sim. Agressão, Que a origem bom. de todo mal, eu falei que era do Skinner, não. Acabei de lembrar que é do Konrad Lorenz, na verdade, que é o pai da etologia. A agressão. Agressão, isso, Que, agressão. na verdade, que o subtítulo é A Origem de Todo Mal, né? Mas o título, na verdade, está errado. O título está Foi errado? traduzido errado. Olha só. Agora, se eu me lembro bem, mas não é exatamente a agressão. Tem a ver mais com agressividade, não é a agressão propriamente dita. Tá bom, ok. Mas era sobre Pelo esse... menos não concordo com a tradução, Tá. não é a agressão propriamente dita. Era esse livro que eu estava falando, eu falei que Skinner, mas na verdade é o Lorenz. Tanto é que se você ler Lorenz, o livro A Agressão, não se fala muito de ataque, nem sobre Não, contra-ataque. exato. Sim, ali, sim. né? Mas fala justamente dos comportamentos agonísticos, das Sim. espécies e tal. Sobre a Bom, agressividade. desculpa, vamos falar da dominância então Da dos cães. hierarquia, né? Isso. Numa família existe uma hierarquia, não existe? Olha, Gustavo, eu acho o seguinte. Numa família, você diz humanos. Humano, Pai, humano, filho. humano. E Pensando- numa família multiespécie também, existe ou não existe? Se a gente... Não tem jeito de não ter controle. Então, se a gente controla os recursos dos animais Exato. e eles, de certa forma, nos obedecem, é como se a gente fosse, o pai deles. Com que tipo de... Mas não é essa dominância de alfa, beta e A gama, hierarquia. É uma hierarquia porque a gente detém os recursos e a gente Então, põe as nossas isso regras. seria falar sobre domínio, sobre Sim. controle Sim, e sobre dominância, domínio. dominância. Então, Mas é que quando você fala dominância na área comportamental, Tá bom. ela é um Sim. conceito Sim, na sim, área sim. comportamental. Como é que a gente pode, então, falar Se sobre isso? você puder quebrar um pouco essa pergunta e falar sobre controle, eu poderia estar um pouco mais confortável para responder. Vamos lá, então. Vamos lá. Tá bom, Então- tá bom pra gente poder também explicar para os outros depois. E- E pra quem tá ouvindo e vendo a gente. Se você pensar então sobre controle, sobre modificação, nós somos a espécie mais pungente ao fazer isso. Então nós somos muito controladores, nós somos muito modificadores do ambiente que nós vivemos. Então a espécie humana, o Homo sapiens, ele é modulador, ele é controlador, ele é modificador. Ele é dominante, então ele domina o meio ambiente. Inclusive por isso até que eu falei, peço a gentileza da gente a pelo menos repensar, uma sugestão apenas, pare e pense sobre o que você está falando, humano e não humano, humano e outras espécies, humano e animais. Então você faz um dualismo, então humano para cá, as outras 19 milhões de outras espécies para lá. Então é uma divisão completamente injusta, né? Eu falo brincando nos cursos que é como se você separar as cores amarelo para cá e todas as outras cores para lá. Não é uma separação. Então é uma se acha eleição. mais importante. A Então, última bolacha do pacote. o ser humano é a medida de todas as coisas, né? Então, o pedido que eu faço é pare e pense um pouco sobre isso. Nós estamos na mesma. Os grandes falaram isso. Freud falou isso, Darwin falou isso, Skinner falou isso. São pontos em comum. A inteligência, a capacidade cognitiva que a nossa espécie tem, não é algo completamente diferente das outras espécies. É algo que é muito desenvolvido em nós. Veja que nós somos capazes de fazer quanto ao processo civilizatório. Então, a gente falou... Tem muito mais semelhança do que diferença. A gente falou de 3 diferenças. Mas você todo fala, o resto é semelhança. veja o que a gente fez no processo civilizatório, eu acho que a sociedade tá uma porcaria. Eu acho que veja o mau trabalho que a gente tá fazendo. Pois é. Porque hoje em dia se mata por um celular. Sim. Eu não acho que isso é desenvolvimento Sim, eu civilizatório. Entendeu? Eu acho que tem gente que acha que a gente é muito inteligente, muito diferente, mas os animais não fazem isso. Os animais, quando matam, é para comer. Foi por isso que eu fui para a psicanálise, por causa do subjetivo. Então, se você fica só no mundo concreto, é só isso que você terá. Então, é o sentido das coisas, é o significado das coisas, o quanto é importante para você. Então, o que fazer? Não é? Como é que você desenvolve alguém? Como é que você se desenvolve? Não é só olhando as coisas objetivas. E isso é muito difícil falar para vocês, porque a minha vida toda eu fui treinado, estive em um local para pensar e para produzir coisas com certa rigidez. Então, só posso falar sobre coisas que foram experimentadas, que você tem em evidência. É uma análise baseada em evidência, mas as perdas da vida e os sofrimentos te levam ao subjetivo.
Então, eu acho que tem espaço para os dois. Tem espaço para o objetivo e tem espaço para o subjetivo. Então, o que eu acho que tá pecando é o aprofundamento, é o olhar, é se conhecer, é conhecer melhor os outros. Tem dados assim que eu fico olhando esses dados, assim, você só junta os pontos. Então, as pessoas não leem livros. As pessoas não leem profundamente mais nada. Quando as pessoas compram livros, elas leem o primeiro capítulo e não leem o restante. Então, ninguém mais lê de capa a capa. Tudo bem, esse livro eu não gosto, não é para mim, não é o que eu queria. Mas você tem uma superficialidade no preparo profissional, técnico, mas também no emocional. Então, por exemplo, quando você faz, às vezes, você convida uma pessoa para ser um analista, para ser uma analista, é muito frequente o analisante ou o analisante não conseguir, é insuportável olhar para si mesmo. É muito difícil, porque o que a pessoa tem, às vezes, é olhar os sofrimentos. E a pessoa se nega a olhar os sofrimentos. Não é fácil, é difícil, mas é também o território em que você vai crescer. O lugar comum, o lugar confortável, pode ser até que eventualmente exista um crescimento aqui e ali, mas o crescimento, eu estou interessado em evolução, eu estou interessado em me desenvolver, e se puder ajudar os outros a se desenvolver também, e ter um mundo melhor. Mas não só para a nossa espécie, para as outras espécies também. Só que isso não vem de graça e não é simples. Então, às vezes, para você dominar um conceito e para você aperfeiçoar uma técnica, você tem que se dedicar muito. A palavra é investimento. Então, as pessoas querem resultado. Gente, não sou a primeira pessoa que está falando isso. Tem um monte de gente falando de diversas formas isso. O que eu estou fazendo é juntando do ponto de vista biológico e psíquico. Então eu não quero falar tudo aqui, porque eu estou escrevendo, estou pesquisando, estou construindo ainda, mas estou na reta final de que tem esse movimento de infantilismo, de superficialidade, no ponto de vista cognitivo-psicológico, abastecido pelo biológico. Esse movimento, peraí, faz parte da nossa evolução? Ou você acha que são conceitos, sei lá, que alguém, alguns poderosos aí, alguns líderes mundiais tentam manipular a população? Eu acho que pode existir manipulação, mas eu acho que eu acho que é um processo maior. Eu acho que é alguma coisa maior que está acontecendo. Alavancado por pessoas, por comportamentos, talvez pelo ar que nós respiramos hoje, ar no sentido de o tempo que nós vivemos hoje, de as coisas serem muito fáceis do ponto de vista técnico, tecnológico, de se ter uma situação assim de muito prazer fácil, as pessoas querem o prazer o tempo todo, só o prazer, não aceitam não ter prazer. E ao mesmo tempo é a geração mais deprimida. Então, o que eu estou achando não sabe lidar com a frustração. Que eu acho que essas coisas estão ligadas. A vida não é só prazer, né? Tudo bem, a gente tem momentos de prazer, mas tem momentos neutros e tem momentos de sofrimento. E isso aparece na relação com os pets. Então, e aí vamos voltar para os pets. Ixi, tem tanta coisa para falar de pets. A gente vai ter que fazer um outro programa. A questão dos pets, na questão da agressividade. Como é que você acredita, de acordo com a ciência, com as evidências científicas, com a análise do comportamento, que deveria ser tratado a alteração de comportamento de agressividade? Olha, Gustavo, eu tenho um percurso para contar rapidinho sobre isso que aconteceu, que é uma coisa um pouco decepcionante para mim, um pouco frustrante, já que você usou o termo, que é assim, no SEC, no Centro de Estudos do Comportamento, eu há alguns anos tenho me dedicado junto com outros colegas a entender o que é ataque e o que é contra-ataque de cães na relação humano-cão, o que representa uma mordida, quantas pessoas morrem, como são os óbitos, qual é o sexo da vítima, qual é o sexo dos cães, qual é a raça dos cães, em que situação aconteceu, quais são as circunstâncias que levaram, foi um ataque, foi um contra-ataque. Então eu tenho feito esse trabalho pesquisando as referências jornalísticas. Então porque é uma coisa muito grande, né? Então o Brasil todo, e nós não temos números tão bons quanto os americanos, por exemplo, têm. Números oficiais, na verdade, né? Tem alguns pesquisadores que se dedicam, mas nada, nem perto do que os americanos. E por que você não usou os números americanos? Você queria uma realidade? Mas eu uso, mas eu queria, lógico, saber o que acontece no Brasil, para saber se é a mesma coisa. O interesse não era universal, era nacional. Exato, porque nós gostamos muito de cães. Sim. Então, talvez tenha diferenças que sejam interessantes elaborar, pensar, entender, conhecer. Você só pode fazer alguma coisa com algo a partir do momento que você sabe que
essa coisa existe. Eu não sei. É bem provável que o que aconteceu nos Estados Unidos acontece aqui com os contra-ataques. Vocês estão percebendo que eu estou falando contra-ataque ao invés de ataque? Porque a maior parte dos incidentes são provocados, eles são contra-ataques. Então, não estaria certo nós falarmos ataque. Então, você não foi atacado, você foi contra-atacado. As pessoas, sei lá, mídia, né? Não sei, rotulam como ataque. Né? Mas a gente, para dizer isso, precisa conhecer o incidente, precisa conhecer o episódio. Porque pode ter sido um ataque, pode ter sido não provocado, pode ter sido provocado. Então vamos lá, vamos diferenciar agora brevemente para o público. O que seria... O que você está chamando de ataque e o que é o contra-ataque? Por exemplo, imagina alguém andando na rua e aí ela olha para frente e vê um cachorro olhando para ela se movimentando. E aí a pessoa continua andando para frente e o cachorro está parado, cauda levantada, orelhas levantadas, olhar na pessoa, nos olhos da pessoa que se movimenta. Não é? Então, exatamente. Então ela vocaliza, o cão vocaliza, rosna, ele se endireita na direção da pessoa que está se movimentando. E a pessoa ignora tudo isso. E a pessoa ignora por ignorância tudo isso e continua. Por... O que pode acontecer? O rosnado, o comportamento que tá, às vezes a pessoa ignora, mas que é assim, é como se fosse um letreiro gigante. Um letreiro gigante no meio da escuridão, mas a pessoa ignora, não quer ver, ou acha que o melhor é continuar e ignorar o comportamento, pode ocorrer uma mordida. Tá. Essa mordida, se ela ocorreu num ambiente, numa área, numa pequena área que é protegida por um cão, nós poderíamos talvez chamar de território. Okay. Então, se o indivíduo defendeu uma área, é o conceito de territorialidade do território. O conceito de território é esse, uma área defensável. Então, se a área foi defendida e o indivíduo comunicou, gesticulou, vocalizou e foi ignorar, uma mordida pode acontecer. Essa mordida não é um ataque, ela é um contra-ataque. Okay. Mas popularmente, a gente vai ler que isso foi um ataque. Popularmente, as pessoas vão chamar de ataque, o que muda completamente a situação do que aconteceu, as circunstâncias do que aconteceu, talvez o mais importante é o sentido do que aconteceu. Então, quando você fala que é ataque, você culpabiliza e você coloca nas costas do cão tudo o que aconteceu. Então, é uma selvageria, é um irracional. Aliás, o que a maior parte das pessoas fala é que os animais são irracionais. Isso. Agora, vamos lá. O que você chama de ataque? Dá um exemplo. Você deu um exemplo de que seria um contra-ataque. Um exemplo de ataque. Por exemplo, um indivíduo tem motivação alimentar sobre alguém. Então, não estou falando de cães, por exemplo, porque aí, Gustavo... A gente pode falar de cachorro? Você acha que seria uma agressividade predatória? Se houver treinamento pretérito para que um cão morda alguém, aí mesmo sem... Foi um ataque. Então, teve um treinamento para o ataque. Ok. Mas acho que não existe um ataque Você acha que é tudo natural? É tudo contra-ataque? A maior parte dos incidentes, porque o que eu tive que focalizar nesse trabalho que eu estava falando para vocês, como são muitos, provavelmente são milhões de mordidas que acontecem todos os anos no Brasil, então eu me focalizei em mortes, nos óbitos, então as mordidas que levaram a óbito. Esses acidentes... São muitas? Felizmente não são muitas, mas tem um número suficiente para que a gente pudesse pesquisar mais. 10 pessoas, 15 pessoas por ano. No Brasil. Pode multiplicar esse número por muito mais que a gente não sabe. Subnotificado. Porque vocês imaginam, se nós estamos falando de milhões de mordidas que ocorrem no Brasil, então certamente o número é muito maior. Certo. Então, o que a gente está falando de conceito? Então, a gente está falando do ataque. Então, assim, você acha que existe nos cães um ataque natural que não seja influenciado pelos homens? É que não existe cão em ambiente natural. Né? Você tem então, outras espécies de cães. Sem a influência do humano, existe um ataque de cães? Não é possível tirar a influência humana quando você está falando de cães. Então sempre vai ser contra-ataque? Eu não estou dizendo que sempre será só se for treinado para atacar. Pode ter um treinamento para um ataque. Mas na grande maioria você é contra-ataque. Na grande maioria é contra-ataque. Mas assim, não é absoluta, mas é a grande maioria. Tá bom, ok. Então, você estava estudando esses casos, do ataque e contra-ataque. Qual foi a minha frustração? Eu tive alguns colegas que falaram, André, não acredito que você está fazendo isso, porque eu preciso de ajuda para ler os grandes jornais, conseguir a notícia, ligar para o policial, para a família da vítima, para o hospital, para ter informações para eu preencher minha planilha, com dados um pouco que eu possa confirmar, né? Confirmar com a pessoa, com a família já seria bom, né? Mas é delicado, é difícil, e o trabalho é hercúleo, assim, o trabalho é
uma grande quantidade de investimento de tempo que você faz. Qual era a ideia? Era construir uma base de dados que qualquer jornalista, qualquer pessoa, um estudante de medicina veterinária, biólogo, uma pessoa que tem cães, um tutor que quer estudar um pouco mais, quer entender o que é essa problemática do ataque e do contra-ataque, possa ter uma base de dados de graça e livre que ele possa acessar no computador e ver quantos ataques acontecem, em que locais acontecem, em que espécies, que variedades acontecem, estão envolvidas nos ataques, quantas pessoas, quantas mordidas. E aí eu fiquei sozinho. Então as pessoas, quando começam a perceber a envergadura do trabalho, o investimento de tempo, de dedicação, lembra sobre aquilo que eu falei, sobre a superficialidade? Então a pessoa fala, não, eu vou, e não é uma crítica, mas a nossa vida é louca, o tempo todo a gente tem que dar entregas, né? Então a gente não tem tempo para fazer mais nada. Então muitos colegas falam, eu vou te ajudar a fazer construir essa base de dados, que seria aberta a todos, e eu fico sozinho. Então, isso para mim é um pouco sintomático, é um pouco típico do que está acontecendo para outras coisas. Então, quando você convida uma pessoa para aprofundar uma determinada coisa, estou falando sobre comportamento animal, estou falando sobre pets, tá? Não é sobre comportamento animal em geral, nem comportamento humano em específico. Quando você convida uma pessoa para fazer algo mais profundo, a pessoa desiste. Deixa eu só falar só uma coisinha aqui, assim, que eu acho que é pertinente. É frustração mesmo, tá? Você disse que o cachorro tem que ser estudado junto com o ser humano, certo? Porque ele é uma coisa que não é natural. Que não tem na floresta, que não tem na selva. O cão e o ser humano, eles são naturais, mas eles não existem mais separadamente. Não, porque quando a gente muita gente estuda lobos na natureza ou em laboratório e transfere para essa vida moderna dos cães com seres humanos, certo? Certo. Então isso não vai dar certo, esse tipo de comparação nunca. Porque não é porque você está pegando uma coisa natural, que tem nada a ver com o ser humano, com uma relação, não sei como é que você chama aí, homem-cão. Sim, Dan, mas é exatamente isso que eu tento convidar as pessoas a pensar um pouco diferente. Isso é sobre quebrar esses dualismos. Então, do artificial ao natural, do humano animal, então do emocional racional, das inteligências e emoção. Como que a gente trabalha isso aí? Essa relação. Nós estamos fazendo isso, convidando as pessoas a fazerem investimentos sobre as relações que estão entabulando com outras espécies. Então, por exemplo, a pessoa tem um gato em casa, mas ela não quer investir no gato tempo. Não quer, por exemplo, e não é fácil fazer isso, né? Mas às vezes o indivíduo tem uma vida tediosa dentro de uma casa. Sim. Então o indivíduo não tem nada para fazer, não tem desafios. Então, às vezes, o cão quer farejar, é importante que o cão fareje. Sim. Então a pessoa puxa. Vamos voltar para casa, então eu tenho que ir para o trabalho. Então o cara não pode farejar. Só que isso é importante para o comportamento geral da espécie ou da variedade. Então, quando eu te digo, convido a pensar um pouco diferente, natural e artificial. Não existem cães em ambiente natural mais, né? Então tem a seleção artificial produzida pelos seres humanos. Tem os cães selvagens que não tem nada a ver com nossos cães, né? Certo, mas falar sobre artificial natural, tudo que o ser humano faz é artificial e é isso que leva a essa dicotomia. Então o que é o ser humano produzido pelo ser humano, então está fora da natureza. O que eu estou falando? Não está fora da natureza. Mesmo que ele seja feito pelo ser humano, e nós vamos definir isso como algo artificial, isso está dentro do que nós chamamos de natureza. Inclusive, nós vivemos no ambiente urbano, é um ecossistema. Então, separar, eu estou tendo a impressão nos últimos anos, e um pouco da comunidade científica também, que os dualismos eles não estão nos ajudando mais. Então, nós estamos convidando as pessoas a fazerem monismos, a integração. E isso também... Mas as pessoas, por exemplo, que ficavam estudando a natureza dos animais, dá para fazer paralelos com essa vida... que hoje os cães, a gente, não sei como é que essa família aí... Família multiespécie. Dá para usar bastante... comparações nas conclusões que eles tiravam antigamente dos animais só sendo observados no ambiente natural deles? Sim, é possível fazer. Por exemplo, uma forma de você... usar a etologia para outra espécie que você tem em casa é observá-la.
Você tem, inclusive, planilhas, você tem formas gráficas para estudar. Então, inclusive, alguns veterinários estão começando a perceber que não adianta só resolver um problema comportamental específico, você tem que analisar o todo. Então, às vezes, o resultado que às vezes, o profissional é convidado a ir resolver, normalmente é a agressividade, e a agressividade é um problema... porque pode chegar à violência, pode ter uma mordida. Então, você tem um conjunto de mordidas, isso é talvez a coisa mais próxima do abandono. Então, se não for resolvido, então, normalmente os cães são abandonados por causa de agressividade. Quase sempre os abandonos são produzidos por problemas comportamentais e o mais importante é a agressividade. Mas ninguém quer saber o que aconteceu, então qual é o investimento, qual é o convite? É observar. É observar a outra espécie que você tem em casa e a sua relação. Só que todo mundo está cansado, todo mundo tem muita coisa para fazer, então isso é deixado de lado. Todo mundo fica lendo várias coisas superficiais na internet, Não, vai testando ou vai se equivocando. Isso está acontecendo com os nossos filhos, né, com as pessoas. Então, provavelmente isso está sendo replicado com outras espécies também. Ciúmes. Tem estudos científicos que falam, o cachorro tem tanto ciúme quanto um bebê, um filho humano, né? Ou na cabeça do cachorro o amor do humano é parecido com o amor da mãe. Ou seja, você acredita que esse amor, ciúmes, ódio que estão sendo traduzidos aí pelos estudos faz sentido do ponto de vista biológico? Sim. Ou não? O ódio, ainda não sei, mas a raiva, sim. A raiva é uma emoção primária. Então, dentro das emoções primárias, os cães, com certeza, experimentalmente, não há a menor dúvida que as emoções primárias são observadas em cães. Mas aí quando você vai para as emoções sociais, então ciúme e inveja, embora sejam coisas diferentes, às vezes são confundidos, né? Então você tem experimentos, você tem trabalhos que estão sendo levados em frente hoje em dia sobre ciúme e inveja com pets. Porque assim, do nosso ponto de vista... Só uma observação, Gustavo, desculpa te interromper, mas o ciúme e a inveja são bem diferentes, na verdade. Muitas vezes as pessoas confundem. Uma forma fácil de resolver isso é separar a quantidade de elementos de cada uma dessas emoções. Então, no ciúme, você tem 2 indivíduos. Você tem 3 indivíduos. Na inveja, você tem 2. Certo. Então, a inveja... é aquilo que você deseja ter do outro. O ciúme é aquilo, é o olhar que alguém projeta no outro e você quer que aquele olhar seja para você. Certo. Assim, então, no meu ponto de vista, ciúme ou inveja nada mais é do que uma disputa por recursos. Tá? Eu não consigo imaginar o meu cachorro com ciúmes do que eu estou fazendo com a minha esposa, com ciúmes do que eu estou fazendo com outro cachorro da minha casa. Eu não consigo, assim, para mim é um negócio... Você não se enxerga como um recurso? Eu me enxergo como recurso, eu não me enxergo como um animal enxergando o meu recurso, que é o carinho, no caso, dando para outro cachorro, esse animal que não recebeu carinho enxergando como ciúmes. Por que não? Porque é uma disputa de recursos. Para ele não existe eu quero para mim. Você acha que ele consegue imaginar? Não, eu quero para mim, isso é o que eu gostaria de ter. Ele quer esse recurso. Ok, mas aí a chamada disso de ciúmes, a gente não está humanizando então, muito? O ciúme e a inveja, talvez de uma forma majoritária, são acreditados à nossa espécie. Você tem razão. Uma parte da comunidade científica que considera que seja... lembra aquelas características que só a nossa espécie teria como a linguagem, com todas as características? É um sentimento humano. Seriam emoções sociais, então seriam emoções humanas. Tá. Certo. Então, se você acredita que não? Eu acredito que não. Tá. Mas eu acredito. Se você fala, me deixa ver os artigos e os experimentos, aí então eu tenho que recuar um pouco e tem trabalhos que estão sendo feitos, tem colegas que estão fazendo, tem experimentos que estão sendo realizados, tem investigações científicas que estão colocando em jogo. Se eu fosse fazer um tiro, dar um tiro, uma distância um pouco maior, eu te falaria, eu não vejo razão nenhuma do ponto de vista biológico que as outras espécies não tenham emoções sociais, porque isso não há razão para pensar o que as pessoas estão sugerindo, que tudo tenha nascido no ser humano.
Então, assim como a inteligência já foi. Então, hoje nós consideramos testes de inteligência para cães e para gatos. Nos Estados Unidos você compra em lojas de pet. Então você mede a inteligência. Tem alguns no Brasil, tem alguns livros que falam, mas são de baixa qualidade. Então você pode medir o QI do seu cão ou do seu gato em casa. Então as coisas estão... Se você olhar os livros de inteligência animal de 3 décadas atrás, eles são infantis. Não estou diminuindo o esforço dos pesquisadores, mas hoje o que você vê é um experimento que nos provoca como seres humanos. Então, o que eu penso é que as emoções sociais são observadas em outras espécies, mas num nível de complexidade estrutural menor. Mas isso não quer dizer que estejam em outro território. Ok, mas aí a gente, pensando da forma que você está sugerindo, mas né? É um achismo. Sim, exato. E por isso que é o debate mesmo, a gente está conversando aqui, né? Pensando dessa maneira, imaginando que isso fosse o correto, né? A gente conseguiria então pensar que uma mãe cadela e um pai cachorro, tá? Certo. Esse pai cachorro, ele sente ciúmes se essa cadela vai se aproximar de um outro macho, por exemplo, e é por isso que ele vai brigar com esse outro macho? Você acha que é por ciúmes ou é por disputa justamente... As duas coisas não são conflitantes, elas não são mutuamente... Você acha que pode chamar de ciúmes e tudo bem? Do ponto de vista experimental, você, Gustavo, você me coloca numa situação... Do ponto de vista técnico, porque a área comportamental é uma área profissional, uma área técnica, muitos profissionais contribuem. Então, do ponto de vista acadêmico, para você afirmar categoricamente, você tem que ter a comunidade científica, mesmo que seja um experimento, que você possa se apoiar como evidência para dizer, olha, o experimentador, a experimentadora X encontrou isso, então não sou eu que estou dizendo da minha cabeça. Sim. Porque é exatamente isso que a ciência não é. O que a ciência não é? É achismo. Então eu vou dar uma opinião pessoal. O que a ciência? É dar parecer. Então qual é o parecer? De acordo com esse pesquisador, considerando o ciúme esse conceito, então essa espécie demonstrou nessa experimentação. A experimentação está aqui, ó, o que eu fiz. Inclusive hoje em dia são vídeos. Você tem o artigo e você tem o vídeo. Eu pergunto tudo isso pelo seguinte, com todo esse processo de humanização... Eu como ser humano, André, falando aqui, se a gente estivesse tomando uma cerveja agora... Não, a gente tá amargo. Tomando água. Tem mais água aí? Se a gente tivesse tomando uma cerveja e nós estivéssemos num botequim, numa boa, né? Conversando, eu te falaria, eu tenho a emoção, a impressão de que as emoções sociais não são nenhum desafio para cães e gatos. Do ponto de vista profissional, o André, biólogo, etólogo, aí eu tenho que te dar Você fala não são nenhum desafio porque você acha que eles têm. Eu acho que tem. Sim. Parecido com a nossa. Porque isso é o que não eu observo. seria humanizar. Porque é o que eu observo. Eu acho que isso não é humanizar porque não é uma característica humana. Entendi. Okay. Falar isso, dizer que os cães e os gatos têm, é dizer que isso não é humano. Eu vou insistir. Que é animal. Que é animal. Eu vou insistir nessa questão da humanização que a gente vê nos cães, porque hoje a gente vê roupinha para cachorro, perfume para cachorro. O mercado induz a humanização. O mercado induz essa humanização de não respeitar os limites do animal, tá? E a gente está trazendo isso, importando isso, em vários outros setores também. Então, por exemplo, nunca se falou tanto, como está se dizendo agora, que os cachorros têm problemas de sono e que o cachorro precisa dormir bem. E agora está trazendo. Por quê? Porque nós temos na população humana muitos problemas de sono. Então tem a apneia do sono, tem o cara que dorme e tem um sono leve, o cara que está preocupado com as contas, com os boletos, e o cachorro não tem isso. Vou mandar para vocês um artigo sobre uma investigação acústica através de sonograma das vocalizações dos gatos hoje em dia e das vocalizações dos bebês humanos. Certo. Então está havendo uma aproximação do som, da vocalização emitida por gatos, solicitando cuidado parental. E cuidado parental é o cuidado que os pais dão aos filhos. Certo. Mas não é pai de pet, você está falando. Você está falando pai gato mesmo. Não, eu estou falando do gato. A vocalização, certos miados, certas vocalizações. Estou falando bem tecnicamente para vocês. Tem certas vocalizações de gatos que você pega de bebê humano, você tem dificuldade para separar. Qual é a conclusão dos pesquisadores? De que isso seja um processo, de que os gatos estejam mimetizando o choro dos bebês humanos. Porque eles percebem que os bebês humanos têm
São socorridos, né? O gato que eu tenho em casa, só para dar um exemplo, Sim. eu moro em um apartamento, assim, eu já é prática isso. Tudo bem, alguma coisa pessoal que aconteceu comigo, mas tem sua importância também. É um relato de alguém. Então, de ter escutado meu gato me chamando para carinhar, ele adora ficar, os gatos. Estou sugerindo infantilismo também, porque acontece com os pets, né? Que nós fazemos com os pets. É só brincadeira o tempo todo, né? É brincar o tempo todo. Então, o que ele faz? Ele vocaliza para eu ir brincar com ele. Tô treinando você. E o que o vizinho tem? Tem um bebê. Então, várias vezes eu escutei o bebê pensando Mas que fosse o gato. você começou a perceber isso... Não, eu já tinha... O seu gato já tinha esse comportamento ou ele começou a ter depois que o vizinho teve bebê? Não, já sabia disso, já havia percebido. E eu já tinha lido esse artigo antes de ter esse gato. Mas você acha que o gato, evolutivamente, mimetiza isso para ter mais contato contigo? Para ter uma relação mais próxima, para aprofundar as relações e para ter também... Não, mas a minha pergunta é, o gato começou a ter esse comportamento depois que o vizinho teve bebê? Ou ele já tinha esse comportamento? A gente está falando em geral, os gatos... Sim, eu entendi, mas não o seu gato. O seu gato, ele começou a ter esse comportamento de te chamar de madrugada. Boa pergunta. Depois que o vizinho teve bebê, ou antes ele já tinha esse comportamento? Ótima pergunta. Ele deu um upgrade. Eu acho que os dois chegaram ao mesmo tempo. Um gato Dá uma melhorada, sacou? Opa, vou melhorar. Não, mas é que a gente vê umas coisas fantásticas assim. Eu não sei se vocês sentem isso, pensam isso, mas a gente entra em contato com umas... É o que me levou a ser biólogo quando eu tinha 17 anos. Sabe, em 1987. Foi o que me levou a ser biólogo. Então você vê, você tem acesso a certas coisas sobre a vida, e você fica maravilhado. Então, o que você está vendo, eu acho que é um processo biológico ou comportamental que está acontecendo. Então, os gatos estão tendo vocalização que se aproxima dos humanos. Então, olha para isso que isso pode representar. Não é? Mas isso aí é o gato urbano, né? Você está falando? Que o mesmo gato na floresta não está fazendo isso. Ou você acha que vai passando... Não, é o gato urbano, é o pet. É exatamente, ele precisa ser o pet para que esse trabalho tenha validade, ele tenha esse impacto. Porque é na relação com o humano. Ele consegue ter mais contato, mais carinho, mais cuidado se ele miar desse jeito. Isso, exato. Então, ok. Controla mais, mas isso manipula mais. E eu não tenho dúvida. Mas isso não pode ser respondido somente pela análise experimental do comportamento? Sim. Sim. Porque vamos tirar um pouquinho de foco agora as emoções que você falou. Sim, mas vamos tirar as emoções. Vamos pensar no behaviorismo radical aí, certo. Tá? Só pela análise experimental do comportamento. Inclusive temos um curso de behaviorismo radical lá no SEC, 10 módulos, tá? De 3 horas cada. É um curso bem bacana. Aproveita para fazer seu merchan, depois a gente vai deixar você falar à vontade sobre o SEC. Mas vamos pensar, esquece então as emoções, esquece essa relação que veio se construindo ao longo dos milhares de anos. Pegar só esse comportamento do gato, por exemplo, que você citou, ou também pode ser o cachorro chorando de madrugada para, né? Pode. Então, para manipular. Não é exatamente, não pode ser simplesmente reduzido a análise do comportamento. Ele chorou, alguém apareceu. Ele miou, alguém apareceu. Pode. Então ele vai aumentar, obviamente, a frequência desse comportamento. Pode. Sim, mas aqui a gente está falando de um outro processo que é tipo o gato ou o cão mimetizando o ser humano para conseguir atenção. Mimetizando porque comportamentalmente... Mas o gato chora. Mas isso se você estiver examinando um gato. Né? O que as autores propuseram é que isso está acontecendo como um processo. Ok, da espécie. Mas isso está acontecendo porque o gato mia normalmente, o cachorro late, chora, resmunga e alguém aparece. Então, na verdade, é um processo que já existe, não se criou um novo comportamento. Não, mas é uma modulação, é uma modificação, é uma alteração, é uma... os processos evolucionários, eles não têm matéria-prima zerada, nova. Claro. Eles trabalham com o que já existe. Já existe, lógico. Sim. Eu não estou dizendo que isso seja uma adaptação, porque o conceito de adaptação é muito claro na minha cabeça e às vezes é um pouco difícil entendê-lo, mesmo sendo muito simples. O processo de adaptação é um processo de resolução de problema, mas do ponto de vista filogenético, não ontogenético. Não é ao longo da nossa vida. É ao longo da vida de um ramo, de uma espécie. Então, o processo não acontece ao longo da nossa vida. Precisa de mais tempo. Bom, mas precisa mais tempo. Vamos voltar. A gente tocou no assunto do positivismo e tal. Vamos voltar um pouquinho nisso, tá? Não, mas a gente não fala muito sobre a humanização.
Porque assim, essa vida que hoje as pessoas têm aqui na cidade, né? Tratando os pets como humanos. Você acha que isso, de alguma maneira, pode ser benéfico para os pets? Ou isso é um equívoco do ser humano? Eu acho que é um sintoma. Eu acho que o que está acontecendo é o processo de infantilização comportamental humano que está dando conta dessa humanização. Então, eu acho que a humanização não é algo que está flutuando no espaço sozinha, sem relações com as outras coisas. Eu acho que a humanização dos pets, ela está entrando no lugar de uma das possíveis formas de expressão do infantilismo. Sim, mas você acha que isso traz benefícios para essas espécies que não humanas? Eu acho que depende do que você pensa, do exemplo que você pensa, porque eu estou vendo muita, do ponto de vista emocional, eu fico, às vezes, são emoções às vezes negativas que eu tenho, porque depende do que você vê na mídia. Não, né? você impor um comportamento humano para uma outra espécie, isso não pode ser benéfico para aquela espécie. Isso em Você alguns... não respeitar, que nem você falou, ele tem que roer, tem que farejar, aí você fica vestindo ele, botando ele no carrinho de bebê. Eu vou te dar um exemplo que vai facilitar. Talvez um sonho, que é um sonho, na minha opinião, que é um sonho falso, errado. É uma imaginação que quando se concretiza dá errado, tá? Da maioria das pessoas é tipo, nossa, eu gostaria de não precisar trabalhar, eu gostaria de nascer milionário para poder ficar assistindo Netflix todo dia à tarde na minha casa e ver aqui, a comida vem, eu chamo as coisas chegam. É isso, nossa, quem nunca sonhou em ter nascido milionário ou ganhar na Mega Sena, não é mesmo? Idealização. Exato, então é uma idealização. Mas quando se concretiza, tipo, é uma merda, porque a gente vê muita gente se suicidando, ou tendo problemas, sendo depressivos, tendo tudo na vida. Por quê? Porque não tem os desafios, tá? Ok. Então, como temos esse sonho, e a gente não... poucas pessoas conseguem realizar esse sonho, né? Então a gente está sempre em busca dessa cenoura, que sempre foge mais rápido que o coelho, não é? Então, O que os a gente faz? multimilionários dizem Então, mas é que não resolve todos os Exatamente, é isso que eu tô falando. Mas aí o que a gente faz? A gente não consegue realizar o nosso sonho muitas vezes. Mas o do cachorro é muito mais fácil. Eu consigo dar pro meu cão uma vida de rei que eu gostaria de ter. Então eu consigo dar pro meu cão uma vida de rei do ponto de vista desse sonho idealizado. Exato. Eu consigo dar pro meu cachorro a possibilidade dele ficar sozinho no sofá, vendo Dog TV, Netflix, e deitado, receber um bifinho, receber um carinho, receber não sei o quê. Agora, isso é humanização. Ou seja, a gente tá dando pro cachorro que pra gente é um sonho, mas pro cão não é. Eu acho o cão que é um queria estar no meio do mato lá rolando no cocô. Eu acho que é um exemplo muito bacana isso que você está colocando, Gustavo, porque a outra espécie aparece como humano mesmo, é sentida como humano. Exato. Só que o processo que proporciona isso é a projeção. Isso. Então, nós projetamos No neles animal, o humano. o nosso sentimento. Então, e como é que A você pode achar que humanização- isso pode ser benéfico de algum jeito? Pode ser que aumente o cuidado. Eles sejam melhor cuidados. Eu acho que não. Eu acho que Mas não. peraí, se ele não pode sujar as patas, você não pode sim, roer, concordo. não pode cheirar a bunda dos outros cachorros, não pode... Ok. Eu acho que ele tá triste. Exato. Eu um melhor concordo cuidado com da parte fisiológica, de saúde, Não, da e tal, parte mas de achar que- de vacinas, de Mas levar o no que eu estou veterinário, mas a dizendo questão é de que tem comportamento uma não. coisa que independe da nossa vontade, é um processo que está em curso, que é a nossa capacidade humana de projetar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Então, imagine que, por exemplo, um de nós está sozinho, sei lá, a esposa está viajando, a família está viajando, ou você mora sozinho, você está vivendo sua vida, e você volta para casa no final da noite, depois de ter trabalhado, cansado pra caramba, e você sente um pouco um certo vazio dentro de você. Você abre a porta e tem um cão lá. Você abre a porta e fala com o cão. Você Lógico falou, que oi, fala. você foi, você falou, meu, o que você está fazendo? Para, já te falei para você não fazer isso. E enquanto isso está em curso, isso não pode ser interrompido. Então você sabe que a linguagem é algo que está entre nós, na nossa espécie. Não, você sabe que ele tá entendendo também. Mas isso não você vai tá se impedir que você divertindo. faça. Então, o processo de projeção é algo do nosso aparelho psíquico que proporciona. Eu não estou dizendo que seja o único mecanismo, mas mesmo que você saiba tudo isso, se você se sentir um pouco sozinho, você chega em casa, você vai fazer. Você vai conversar com o seu cão. Às vezes meu cachorro faz uma coisa engraçada e eu falo com ele, falo, meu, isso é uma comédia, né? Eu sei que ele não tá entendendo porra nenhuma. Ainda mais eu tô me comédia. divertindo com ele, entendeu? Se bem que nós descobrimos já que roedores têm riso, hein? Roedor. Maria. Então é senso de humor. Empurrou para roedor.
Então você imagina que os cães são capazes de fazer. Esse roedor tem No risco. futuro a gente vai descobrir que os cães que Ensinaram. adestravam a gente. Não, os cães estão nos roedores. Então, essa é a força da projeção. Né? Então, você trata o outro como se fosse humano. Agora, quer ver o mais louco disso? E eu não estou falando louco diminuindo alguém, não é isso. Vocês que estão me ouvindo, não é isso. Não estou ofendendo ninguém, não estou diminuindo ninguém, não é isso. Você faz isso numa relação objetal com um objeto. Sim, Então, com o carro. às vezes você fala com o carro, você fala com o seu computador, você fala com o seu celular, você fala com a televisão. Tá aí o filme Carros que não deixa mentir. O carro se transforma não sei o quê e o carro tem uma personalidade. Se né? você faz isso com um objeto, imagina com uma outra espécie. Então, tá bom, mas é isso que a gente tá falando então. Daí Isso você é fala- normal pro humano? Porque assim, ó, veja bem, eu vi agora, eu publiquei na semana passada uma reportagem de um japonês que gastou equivalente a 70 mil reais, só que em ienes, obviamente, né, no Japão, para se transformar em cachorro. Ficou bem parecido. E ficou... O que ele fez? Ele comprou uma fantasia mas ficou- super realística Eu vi. de cachorro, você viu isso? E ele foi andando pelas ruas lá do país dele, acho que era Tóquio, não sei se era Tóquio, é Japão, não sei se era Tóquio, e uma mulher conduzindo ele na guia, e ele fingia que tava fazendo xixi, aí ele ia cheirar a bunda do outro cachorro. Comia cocôzinho. Isso ele não fez, né? Então, por quê? Porque ele tinha um sonho de ser um animal. Palavras dele, meu sonho é ser um animal. Então ele gastou... Mas já é um R$60. animal. Exato, ele já é. Por isso que a minha postagem foi justamente essa. Eu falei, imagine a frustração dele saber que ele já é um animal. Não, mas enfim. Então ele gastou 70 mil reais e ficou andando lá de 4, ferrou todo o joelho. Né? Agora, comer cocô não comeu, né? Rolar na merda e não rolou. Então, mas a questão não é nem essa. A questão é, isso não é doentio? Você chamar um carro, ter um nome pro carro e dar emoções pro carro e você querer ser um cachorro, não é doentio? Gustavo, eu vou ser saída pela esquerda, Não. tá? Mas não é uma coisa assim, é uma posição, tá? Tá. Depende da intensidade. Depende da O cara intensidade. gastou 70 mil reais, Mas meu. o cara tem 70 bilhões. É nada. Mas você, Porra, o cara quer ser um cachorro. Mas você precisa ter as evidências Tá para bom, afirmar. vamos lá. Né? Tá Então bom. pode ter sido mídia, pode ter sido estimulado. Tá bom. Alguém pode ter. O cara tem uma convidado a empresa fazer. e agora ficou em truca do jornal e todo mundo Exatamente. sabe quem é o cara. Tá bom. O Eric Jacano falou que não toma banho, não escova o dente. Sim, eu vi isso aí. Então. Mas eu acredito nele. Acho que ele não faz isso. Já cheirou ele? Já? Não sei. Eu fui lá no presidente. Mas não lá, é essa a não- dúvida que Bom, faz, né? Alavancar. Sim, pode ser. Então você acha que o Eric Jacan falou isso pra todo mundo ir no presidente lá, no restaurante dele e pra ver se o cara é cheiroso? Então eu tenho dúvida. Você acha que é isso? Eu acho que sim. Penso que sim. Ok. Eu falem bem, falem mal, mas falem de mim. Sim. É isso, você Sim, acha? Penso que sim. Tá bom. Mas no caso, bom. Tá bom, Mas entende a força da tudo bem, mas projeção? isso, ok, mas isso é a questão da mídia, tá bom? Então esse exemplo aí do cara que se transforma em cachorro é mídia, mas a gente dá um nome pro carro e dá emoções pro carro não é mídia. O cara faz por ele mesmo, o cara tem até vergonha de contar, é pra ele, é um negócio uma dele. projeção, mas nós projetamos, isso E faz é parte normal, do você ser acha humano. que- É normal projetar, Tá. mas aí você tem uma relação com uma boneca inflável, então aí é psicopatologia, certo? Mas hoje em dia tem um monte de gente que tem. Certo, mas qual é o limiar? Então, o limiar é um ponto assim meio obscurecido, não é uma cor definida, mas é too much, já foi demais. Então a pessoa já não consegue mais ter uma vida em que ela consegue transitar bem nos territórios da vida. Então o investimento nisso é tão grande que ela deixa de viver certas coisas. Então, quando ela não consegue viver mais bem, então nós começamos a desconfiar de uma Então, psicopatologia. mas é isso, a pessoa ela humaniza tanto os animais que ela deixa de ter um jantar em família porque ninguém pode sair, todo mundo não pode sair e deixar o cachorro sozinho. Ou ela deixa de viajar, ou deixa de receber visitas porque o cachorro pode ser agressivo, ou deixa de viajar porque não tem coragem de deixar o cachorro num hotel. Ou seja, ela muda a vida dela, ela prejudica a vida social dela e a vida em família, inclusive, não é? Por conta do animal. Não namora porque Exato, tem que ficar full time com o bicho. exato. É que isso é um diagnóstico, né? É um diagnóstico psiquiátrico. Então vai ser feito por uma médica ou por uma médica. Ok. Por um médico. É que o psiquiatra faz isso. Ele conversa com a pessoa sobre o que está acontecendo na vida da pessoa. Então, se a pessoa não consegue mais viver bem, então aí é candidato para prescrição de um fármaco. Eu não posso deixar de fazer uma pergunta que não é piada, é uma coisa séria. E alguns vão achar que é piada, o Dom já está rindo antes. A gente tem visto um fenômeno, inclusive entre os veterinários, que eu acho o mais triste disso tudo, de pessoas se dizendo telepatas animais ou comunicadores intuitivos animais e que traduzem em palavras o que aquele bichinho, às vezes até que já faleceu, inclusive,
mas esquece o falecer, porque acho que aí entra um negócio muito místico. Mas o bicho real ali tá Telepatia. traduzindo telepatia para falar em português. Constelação. Mas é outra. A constelação já é outro negócio, né? Constelação familiar já é um... Não, mas outro- é constelação familiar dos... Não sei se... Sim, mas é outra coisa. Mas telepatia é tipo, Usado em outras o espécies. dono que tem um cachorro que faz xixi no sofá, por exemplo, contrataria um telepata para perguntar pro cachorro por que ele faz o xixi no sofá, ou para comunicar que o xixi no sofá não é tão legal. Eu sei que parece, de novo, não é para ser piada, mas eu quero saber de você, que é um cara acadêmico, que estudou, que tem 3 formações grandes. O que você acha disso? É possível, não é possível? É uma projeção exacerbada? A telepatia não é um fato científico, nunca foi comprovada cientificamente, academicamente. Então, Nem entre a humanos. minha formação biológica é científica. Então, as experimentações de pessoas importantes no passado que experimentaram sobre telepatia, eu queria chamar a atenção de uma pessoa, de um biólogo inglês, que estudou severamente, profundamente telepatia, que é o Rupert Sheldrake. Sim. Ele escreveu sobre telepatia, Sim, a fez uns separação dos experimentos animais, eu li o interessantes. livro dele. Tem um livro dele, inclusive que ele fala um Os pouco cães sobre sabem quando os isso. cães estão chegando. A sensação de estar sendo observado, Isso. etc. E os cães sabem quando os donos do estão ponto chegando. de vista biológico formal, a telepatia não é ciência. Na psicanálise, Freud escreveu sobre telepatia. Então, na psicanálise também nós não consideramos como existente. Então, eu, pessoalmente, os meus pilares de vida e profissionais dizem que pode ser, as pessoas podem estar se referindo a telepatia, e o que está sendo observado é outra coisa, por exemplo, a projeção, como você mesmo sugeriu, mas a telepatia em si mesma... Tá. Aqui, você falou, eu sei pouco ou nada sobre Freud. Então, quando você fala, ele escreveu Só que a sobre homeopatia entra aí também. Tá. A homeopatia também não tem base científica acadêmica para funcionar. Sim. Mas foi louco, né? Porque foi a primeira. A homeopatia não tem base científica, mas na veterinária foi a primeira especialidade reconhecida. Bom, Pois é. mas eu enfim, falo- tá bom, mas você falou quando Freud, eu não sei nada de Freud, tá? Então quando Freud escreveu sobre telepatia, ele escreveu o que exatamente? A favor? Não, É isso? ele Não. considerou só. Tá. Considerou apenas, mas para Freud a religião, a religiosidade, o sentimento oceânico é uma coisa, a religiosidade era entendida por ele como uma fixação em períodos infantis, ou seja, uma reprodução, uma replicação, o divino, aquilo que é o Pai superior, poderoso, aquilo que está acima de nós, que tem capacidades e poderes super-humanos, além do humano, seria uma replicação do que aconteceu na infância da relação com o bebê com a mãe, ou o bebê com o pai. Então, ao invés do pai ou a mãe, especialmente a mãe, então essa relação se mantém novamente uma espécie de infantilização. Então, seria uma fixação infantil, provavelmente pré-genital. Vamos voltar no assunto do positivismo? Vamos voltar para Pro positivismo. o positivismo. Por que é tão... o tema, o positivismo, o discurso é muito mais bonito, obviamente. Ele cativa muito mais. Porque você está treinando sem uso de aversivos, sem você forçar, sem você Ele é ter fofo. dor. É mais fofo, exato. É mais moranguinho, como a gente falou, mais feliz, mais a menininha com um lacinho bonitinho, toda arrumadinha, né? Isso para mim deveria ser óbvio para a maioria das pessoas. E talvez até seja, mas algumas ainda caem nesse conto com muita facilidade. Você acha que isso é parte desse processo de infantilização? Eu penso que sim. Tá. Mas isso acontece com os seres humanos, com a educação das crianças? Sim. Não ia acontecer com os bichos? Então, vamos falar Né? da educação das crianças, então. Não é possível você educar São assuntos sem grandes. colocar né? limites, né? São assuntos grandes, Sim, tá, Gustavo? complexos. E não é possível educar sem Porque colocar outro dia eu limites. dei um exemplo aqui que eu eduquei meus filhos, né? Alguns exemplos eu sempre dei. E aí tem gente que fala, vocês também estão errando na criação dos filhos. Os caras falam, você também não sabe educar filhos. Eu não sei mesmo, nunca tive filhos. Mas o Dan tem 3, e são 3 E você já bem-sucedidos. tá, pelo menos estão aí, estão se equilibrando na vida, entendeu? Estão vivendo bem. Estão vivendo bem, são educados, têm bom senso, assim, eu espero. Até agora estão assim, entendeu? Mas assim... Um psicanalista talvez te dissesse, se eles estão trabalhando, estão vivendo, têm relações com outras pessoas, cuidam de si mesmos, então isso é uma coisa importante, uma coisa difícil de Tô conseguir. falando assim, Pô, eles eu considero Seus que filhos, os 3 estão. E eu
É lógico que eu não batia nos meus filhos, mas de vez em quando dava umas enquadradas, entendeu? tapinhas, É tipo assim, você não vai, ó, se você não fizer isso aqui, você não vai ter aquilo ali, tipo esse tipo de coisa, entendeu? Tapinha é muito raro, Não porque tinha chegava a 2 violência. filhas e um filho, nunca não chegava a violência. Certo. Mas assim, botava limite, tipo, não vai ter Mario Bros se você não fizer tal coisa, entendeu? Ok. É isso. Aí os caras falam que não, que isso aí também tá errado, entendeu? Que a gente tem que, sei lá, deixar tudo. Deixar livre. É. É por isso que as pessoas não têm substrato emocional quando se defrontam com as coisas difíceis da vida. Certo. Eu acho tem bem legal, limites. vamos falar um pouco das crianças e É uma talvez... simplificação que nós estamos fazendo. Quando você bota no Vocês estão falando. esporte normal, não esporte Nutelinha aí, a pessoa né, Nutelinha que tem é algumas doce. escolas que dão medalha do primeiro ao último igual. Né? Mas tem ainda clubes, entidades que... Mais uma vez, é a dificuldade de se confrontar com a Aí perda. você tem um que ganha, um que fica em segundo e em terceiro. E aí você começa a perceber que para você ganhar, você tem que se esforçar mais. Mas o esporte vai te ensinar você a perder, a ter disciplina, Exato, a trabalhar em competição. equipe, um monte de coisa, né? Autoconhecimento. Então eu acho que é uma baita escola e, de novo, observando isso que você vê que dá certo, entendeu? E como é que toda essa infantilização, ou não sei como é que chama, nutelização, gourmetização, não sei como é que chama isso aí, como é que isso pode estar tão na moda hoje em dia se a gente sabe que vai dar errado? O meu palpite é que não seja só uma moda, que seja uma confluência, um conjunto de fatores que estão acontecendo ao mesmo tempo, estão sendo percebidos ao mesmo tempo, e está um potencializando o outro, e um processo de infantilização somado com todos esses fatores, com todas essas variáveis, seja uma coisa muito pungente. E como está presente em tudo, do cinema à tecnologia, da relação com as pessoas, aos doces e drinks e comidas e parques e shoppings e roupas, que você está em tudo, tá em tudo. Então, como um processo ele é tão vigoroso, ele é tão visceral, ele começa a ficar invisibilizado. Você começa a não perceber mais. Então, eu não vou falar nome, mas eu fiz um experimento, estou fazendo vários desses experimentos. Fui numa loja de roupas, na Paulista. Então, tentei ficar, como sempre, super neutro. E tirei algumas fotos depois no computador, no Mac em casa, aumentei as fotos. E você vê o processo de infantilização acontecendo nos setores das lojas. Então, as roupas de adultos têm personagens de super-herói, ou coisas coloridas, ou coisas fofinhas. Sempre tem uma arara, uma delas com um processo que eu estou chamando de infantilização presente. Se você vai para restaurantes, então tem alimentos que são doces ou coloridos, então remete ao infantil. Então a família vai viajar para onde? A criança acaba decidindo. Uma família vai para um restaurante, a criança não quer ficar, todos acabam saindo porque é incontrolável. Então lembra que nós estamos considerando que os pets, na projeção, entrem num lugar, não é que eles sejam seres humanos, ninguém está considerando, ninguém está falando seriamente que eles são seres humanos, mas eles são sentidos, eles são percebidos como seres humanos. E o que a gente falou? Que os pets, eles são pets. Então, qual é a função principal, a grosso modo, majoritariamente nas casas das pessoas? Para brincar. Então, você vê dentro da casa das pessoas, fora da casa das pessoas, então esse processo de infantilização. Então, não é uma coisa que está sendo percebida e feita conscientemente. Eu sou uma criança. Não é? E outra coisa, não é um xingamento. A infantilização parece ser um processo biológico e psicológico. Então, não é alguma coisa que a pessoa está fazendo de errado. Pelo menos não é a minha sugestão. Não é algo que a pessoa está fazendo errado ou uma coisa que a pessoa esteja fazendo propositadamente para ter um despreparo para a vida. Não é isso. É um processo maior. A pessoa não consegue perceber. Então é algo que está sendo dado pela economia, no mercado, as opções. Então você sempre tem, em especial nos centros urbanos. Ok. Então, segundo esse seu ponto de vista, essa sua hipótese que você tem estudado, esse adestramento positivista mais radical Exato. tende a crescer. Tende a crescer. Mas ele não resolve os problemas. Ele não resolve os problemas, mas ele atende uma necessidade das pessoas, que é a fofura. Tá. Então você acredita também que esse positivismo na psicologia humana também tende a crescer? Eu acho que tem a ver. Mesmo sem atender a questão de educação dos filhos. Aí eu acho que começa
finalmente respondendo o que o Dan estava falando, aí, mas então dá um exemplo de como os pets então obtêm vantagens, ou como isso ajuda, ou como isso atrapalha a humanização. Aí quando você vê esses exemplos que a gente estava pensando agora, aí você vê que o negócio já não é tão simples assim. Ele está despreparando as pessoas mesmo. E despreparando os pets. Não, porque pensa bem, o pet que tá com problema, o pet tá com probleminha de agressividade. Então o cara vai lá, petisquinho, clica e petisquinho, ele não corrigiu, né? Isso só vai piorar, até que vai chegar no abandono. Então, mas ou o cara vai buscar um profissional à la antiga. Então, mas antes de chegar no abandono, Dan, ele deixa o cachorro preso dentro de casa por muito tempo, ou ele vai querer passear 4 horas da manhã e o dono não vai dar 4 horas da manhã. meia-noite, porque aí você não vai encontrar outros cachorros na rua. Ou você vai às 4 horas da manhã, ou você vai quando não tem ninguém. Mas vai chegar uma hora... Mas a pessoa não vai fazer isso. Eu sei, mas se fizesse, ia chegar uma hora que todo dia, 3 horas da manhã, ia ser o encontro dos cães agressivos, cara. Não resolve também, não faz sentido. É a hora do rush dos cães reativos. Mas o morder, ele é um comportamento esperado para cães e gatos. Lógico. Correto, E claro. os seres humanos mordem também. Sim. Então, os seres humanos são violentos também. Então, é aquela questão, né? Adoção, abandono. Então, quando chega mesmo nas coisas intensas da vida, aí a pessoa desiste do pet. Estou falando para cachorro, por exemplo, nessa situação porque você vê de vários caras agressividade. disso aí, que são tudo, assim, Nutelinha, moranguinho, gourmetzinho. Chega uma hora que ele fala, tô de saco cheio, pega e doa o cachorro. Sim. É isso que a gente está falando. Acontece isso. Você viu, o cara era mó fanático pelo cachorro. Aí ele fala, tô passando uma crise de grana, mudei de casa, pega e doa. Mas é ter um animal de outra espécie, ter uma outra espécie em casa, é responsabilidade que precisa ser exercida, não é uma coisa qualquer, não é um objeto. É uma relação que você precisa de preparo emocional, intelectivo. A gente está chegando na conclusão de que esse positivismo radical nos cães e também talvez nos humanos vai nos levar ao maior abandono de cães. É isso que a gente está falando. Essa é a nossa hipótese. Se for por questões de agressividade, porque a questão do xixi fora do lugar, tudo bem, né? Mas de agressividade vai dar. A gente não sabe nem dizer quantas pessoas morrem efetivamente, com certeza, no Brasil, contra-atacados por cães. Não temos uma estimativa. Poder público se responsabilizar por fazer essa pesquisa. Então, são pessoas que, às vezes, têm feito observações aqui e ali, mas não existe uma estimativa. Eu gosto muito de conversar e debater e acho ótimo quando tem pontos de vista diferentes, né? Sim. Esse é um dos motivos do podcast, de passar informação para o público e tal. Mas assim, eu discordo um pouco na prática dessa questão dos cães, Sim. porque o que eu vejo hoje, no perfil dos meus clientes pelo menos, é justamente uma corrente contrária. As pessoas que contratam sim, num primeiro momento, um adestrador mais voltado para o positivismo, mais radical, porque acham que de fato o discurso é mais fofo e mais atrativo, mas eles contratam por alguns meses e por algumas tentativas, 1, 2, 3 profissionais, não tem resultado e procuram um profissional mais sério de uma outra vertente e muitas vezes cai em mim. E aí o que eu vejo são duas possibilidades. A pessoa tem uma condição financeira de bancar um quarto ou quinta tentativa, ou uma pessoa que fala, puta, Gustavo, adorei seu trabalho, acho ótimo, faz todo sentido, mas eu vou preferir, por enquanto, continuar assistindo seus podcasts e aprendendo um pouco mais dessa forma mais gratuita, porque eu, infelizmente, gastei todos os meus recursos com que eu tinha disponível para fazer o treinamento com esses 3, 4 profissionais que não deram certo, né? E muitas pessoas, com certeza, vai cair no abandono. Mas a questão elas estão caindo, depois de algumas tentativas, pelo menos, caindo na real e procurando um profissional diferente. Sim. Né? Então, a minha hipótese é que não. Acho que a gente não vai ter isso, não vai se perpetuar, não vai crescer essa onda positivista. Eu acho que vai diminuir, porque na prática não resolve. Essas pessoas que contratam esse tipo de adestradores têm cães de raça. Mercado, né? Tem cães de raça, a maioria são cães de raça. Cães de raça raramente serão abandonados na rua. Alguém vai adotar. Então, na verdade, é um abandono que é uma transferência de propriedade, ou de tutoralidade, não sei. Tutela, é isso. Entendeu? Porque eu ainda sou da época, eu ainda acho que tem que chamar de dono. Mas tudo bem. Então, esses cães de raça, eles têm sempre um destino melhor. Uhum. Se fosse tudo vira-latinha, a pessoa sem grana mesmo da comunidade, o cachorro ia pra rua. Mas não é o caso desses cachorros, eles não vão ser abandonados na rua. Vão trocar de casa. Sim. Né? Sim. Bom, então, só para concluir isso, você acredita, então, do ponto de vista científico, que é impossível ter uma vida saudável e equilibrada sendo positivista radical?
Eu acho que é uma opção de vida que a pessoa faz, Gustavo, porque a pessoa tem o direito de decidir. É lógico. Né? Então ela pode, às vezes, não estar enxergando os ônus. Então, se a pessoa quer esse tipo de treinamento para o pet e na vida dela ela quer esse modo de viver, não é uma crítica a essa pessoa, ela tem o direito de fazer. Então, se a pessoa quer, por exemplo, vestir seu cão com roupas que remetem a festas, a comemorações humanas, se a humanização está ocorrendo, está bombando, às vezes coloca uma situação que você fica em dúvida, às vezes uma situação um pouco forçada, não é? Que o indivíduo, o cão não compreende a complexidade estrutural daquela cerimônia. Mas a pessoa, então, precisa analisar, precisa elaborar, precisa pensar, cada caso um caso, né? Então, se nós fazemos uma crítica contundente ao positivo em geral, nós vamos entrar numa vala, talvez, em comum ao que o positivo exagerado, que está próximo do polo, foi exatamente o que ele faz. Então, depende. Não, a nossa crítica mágica depende. Sim. O animal está sob sofrimento mesmo, porque às vezes o animal está numa posição ridícula do ponto de vista até simbólico, mas o indivíduo está em sofrimento. A nossa crítica não é o positivo em geral, pelo contrário, eu me considero muito mais positivo do que negativo. Porque vocês entendem que isso pode entrar no gosto pessoal. Sim. Então, por exemplo, eu não acho legal uma pessoa vestir com roupas dos cães. Positivismo, sei lá, esse estilo de vida infantilizado acarreta no maus tratos, ele não pode ser considerado bem. Então, mas aí ele é maltrato, ele não é humanização. Certo. Mas eu vejo muitos acadêmicos que falam humanização é igual a maus tratos, ou gera maus tratos. Eu não faria essa correlação imediata. Desculpa, mais uma vez, confrontar as ideias, mas isso que você está falando agora, né? Poxa, é uma possibilidade do tipo de vida que a pessoa pode escolher, né? Não é um contrassenso diante daquilo que a gente falou, do desafio ser importante para a gente superar e ter uma vida mais equilibrada. Sim, eu concordo e eu tenho uma simpatia enorme por essa forma de pensar. Me coloco dessa forma mesmo. Mas é que é um certo receio de ser muito autoritário sobre o modo de vida que as pessoas têm que ter, mesmo na relação que se estabelece com as outras espécies. Então você não pode fazer isso. Eu não posso colocar, por exemplo, um vestidinho de Barbie na minha poodle. Por exemplo, que eu acho isso uma coisa ridícula, e você está ridicularizando o seu cão. Mas isso não envolve necessariamente um maltrato. Então, colocar uma roupa não necessariamente é um maltrato. Sim, se o cara só tirou uma foto ali e fez um oi, beleza. Se você adota uma posição rígida, então você está dizendo que a pessoa que está colocando a roupa da Barbie numa poodle está fazendo maltrato. Então, o maltrato é uma figura, do ponto de vista legal, muito bem desenhada. Não é uma opinião. É um cachorro vivendo num estúdio de 50 metros quadrados e cárcere privado já. Sim, tem muitos advogados no Brasil hoje especializados nisso. Então a figura do sofrimento é muito clara, mas quem vai fazer essa percepção dentro da casa da pessoa? Entende? Nunca nós vamos chegar à conclusão. Nunca nós vamos chegar. Ter todos os estímulos dele, né? O cara pode levar para passear, farejar, o meu receio nadar. É criticar alguém que está fazendo algo. Sim, o cara dá uma vida maravilhosa pro cachorro dele e postou uma fotinho do cachorro com o vestidinho da Barbie. E a gente vai lá cancelar ele por isso. Aí o outro que dá uma vida medíocre. Na prática, né, por experiência, né, eu acho que... mas eu acho, você percebe? Vê como é que a linguagem fica. Eu não posso achar nada. Você tem que conversar com a pessoa para saber o que colocar roupa num cão representa. Porque pode ser uma brincadeira legal. Eu falo, se o cara faz a festinha de aniversário do cachorro dele e não tem maltrato? E a vida toda do cachorro é boa, você não pode falar que aquilo é maltrato. Sim. É um episódio esporádico. Mas é uma humanização. Então, se você falar toda a humanização é maltrato, então você está criticando uma pessoa que não está... Não pode generalizar. E tem cães que às vezes o cara nunca botou uma roupinha e o cachorro tem uma vida medíocre. Eu sou contra a imbecilização. Então, é produção, a formação de pessoas idiotas. Eu nunca, em 33 anos no ensino superior, eu nunca conheci uma pessoa burra. Nunca conheci, nunca foi apresentada uma pessoa idiota.
O que eu fui apresentado foram pessoas Eu vou te apresentar um. sem energia, preguiçosas. Então, lógico que as pessoas têm limiares e têm capacidades e habilidades diferentes, as pessoas não são iguais. Não estou sugerindo isso, Lógico. mas nós não estamos falando de condições psicomentais, entendeu? Não estou falando de um portador de necessidades especiais. O indivíduo normal, se ele é normal, ele tem um limiar de certas habilidades que ele vai melhor e outras que ele vai pior. Lógico. Mas nesses milhares de alunos, eu nunca conheci um aluno que não poderia ter boa capacidade de entrega. O que você tem é pessoas preguiçosas. Sim. Então essa generalização que o mundo está fazendo para deixar as pessoas mais preguiçosas e indolentes, ficando no sofá, não levantando a bunda para fazer nada, então eu acho que isso é um processo ruim. Isso, na verdade, é bem ruim para os cães mesmo, porque imagina que os gurus da internet começam a falar: a mãe cadela não leu os últimos livros de análise de comportamento, por isso que ela ainda pune os filhotes. E aí, como as pessoas são preguiçosas, vem um especialista falando isso e acreditam, né? Mas a punição não é algo que está sendo produzido propositadamente com o objetivo de torturar o animal. É algo que é resultado da atividade de aprendizado, do treinamento. E sobrevivência também. Sim. A gente precisa, infelizmente, encerrar, mas tínhamos assunto aqui para mais 2, 3 horas, hein? O povo tenha gostado. Né? Faz seu merchan do Onde que te encontram? Eu queria convidar a todos, queria convidar vocês a nossa rede principal é o Instagram, Segue Comportamento, como a gente conversou, fica Segue Comportamento, ficam 2 Cs, Segue Comportamento, CEC Comportamento de novo. E o Instagram é a nossa rede predileta, então nós postamos mais lá, tem o site também que tem as informações mais detalhadas do curso. A nossa escola é uma pequena escola, mas é uma grande escola quanto ao carinho, a dedicação que nós tentamos fazer. Quantos anos tem essa escola? O SEC existe desde 2018. Legal. Antes da pandemia. Antes da pandemia. Eu tinha um grupo de discussão dentro da universidade, onde eu era docente, mas aí evoluiu mesmo para uma empresa. E aí era só presencial. Aí com a pandemia foi só para online. E agora eu estou ensaiando alguns passos para voltar a fazer um híbrido, na verdade. Né? Legal. Então, o objetivo da escola é oferecer cursos, formação sobre comportamento humano-animal. Deixa eu só explicar o que quer dizer esse humano-animal. É humano-animal tudo junto, escrito junto, sem espaço. Certo. Ou animal-humano. Então a ideia é tentar, mesmo que de forma discreta, quebrar um pouco essa dicotomia, esse dualismo. Então eles para cá, nós juntos. Boa. Então, do ponto de vista comportamental, não que sejamos iguais. Né? Eles também não são iguais entre si mesmos. Então a ideia é oferecer para as pessoas cursos em todas as áreas comportamentais, todas as escolas comportamentais. Behaviorismo, análise do comportamento, etologia, neurociência. Então, oferecer cursos específicos de formação e cursos mais gerais para fortalecer a base. Um adestrador, ele faz o curso voltado para o adestramento ou todo mundo faz o mesmo curso? Tem vários cursos lá. O carro-chefe da empresa, hoje em dia, são 2 cursos. A mente animal, que agora tem 16 módulos de 3 horas cada. O objetivo é apresentar todas as áreas, todas as categorias comportamentais do comportamento animal, para tentar fortalecer uma base, né, é a base comportamental que a pessoa tem que ter para poder começar a navegar ela mesma nos livros, nos artigos, com os profissionais, poder entender um pouco melhor os conceitos. Então, temos também um curso chamado de behaviorismo radical, que são 10 módulos de 3 horas também. Esses cursos são fixos, eles vão sendo atualizados, mas são oferecidos sempre. E cursos de curta duração com os especialistas de suas áreas específicas. E a maior parte dos últimos cursos que nós temos oferecido com cachorros. Legal, muito bom. André, muito obrigado pela presença. Obrigado a vocês. Pessoal que está em casa, então, se quiser conhecer um pouco mais, curte aí, CEC Comportamento, SEC Comportamento, e não deixa de curtir nosso vídeo, não deixa de dar um comentário se você gostou, se você não gostou, e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, que é o nosso reforço positivo para conseguir trazer mais e mais conteúdo de qualidade para vocês. Muito obrigado pela audiência aí de vocês. Muitíssimo obrigado. Valeu, Dan.